Família Guilherme, o nosso cardápio é construído com ingredientes de qualidade e preparado por pessoas profissionais na área. Até 5 quilômetros a entrega é grátis. Para você, empresários e comerciantes que precisa fornecer o almoço para seus funcionários, estamos te aguardando para fazer um orçamento sem compromisso. Na Avenida Brasília 251 em Cambé. O telefone é o 43 3154 5134 ou 998627920. Marmitaria Família Guilherme. Bateu a fome? É aqui. Na hora de abastecer o seu veículo, não fique perdendo tempo por aí. Vá direto no Alto Posto Nossa Senhora Aparecida. Atendimento 24 horas, no centro de Cambé. Posto Nossa Senhora Aparecida, com a melhor equipe de frentista, todos treinados para lhe oferecer um bom atendimento. Na loja de conveniência você encontra uma grande variedade em produtos de qualidade. O ambiente é totalmente climatizado e o conforto que você, amigo cliente, merece. Alto Posto Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Inglaterra 1280, no coração da cidade. Telefone 3259-2453. Idade de seu animalzinho de estimação. Faça seu cadastro e compre para 30 dias. Ah, e lembrando, junho é mês de aniversário da Estilos Rações. Desde 2002, fazendo a diferença. Variedade e honestidade é aqui. Há 23 anos atendendo com carinho. Na Avenida Antônio Raminelli 372, Jardim Ana Rosa. Fone 3251-7573. Eu disse Estilos Rações. Você vai construir ou reformar? Então vem para o Depósito Nova Dante, a loja mais completa da cidade, do piso ao teto. Areia, cimento, cal, pedra, uma variedade de pisos e porcelanato com o menor preço da região. Qualidade, agilidade no atendimento, com rapidez na entrega. Faça seu orçamento sem compromisso e confira as promoções. Depósito de material para construção em geral. Depósito Nova Dante, Avenida Bernardino de Campos 15, Jardim São Paulo, em Cambé. Telefone 43 31 54 30 30. Atenção Cambé, a clínica Atende Já agora é MedLife Centro Médico. Isso mesmo, Atende Já agora é MedLife Centro Médico. Um novo nome, mas o mesmo compromisso com a sua saúde e da sua família. Temos mais de 15 especialidades médicas, exames laboratoriais e de imagem, exames cardiológicos, neurológicos, procedimentos e muito mais. Tudo com qualidade, agilidade e preços acessíveis. Continuamos no mesmo endereço, Rua França, 538. Agende sua consulta pelo telefone 3035-1635 ou WhatsApp 99918-0210. Vem pra MedLife. Cuidar da sua saúde é nossa prioridade. Queridos clientes, a entrada em 2025 é motivo de festa, pois marca uma porta com novas possibilidades e sonhos. Um Feliz Natal e um ano novo seja de esperança renovada. São os mais sinceros votos do Gordo Autopeças, na Rua Belo Horizonte 81. Telefone 3254-8721 ou 99962-3291. Feliz Natal e próspero ano novo! Marcelo Autopeças, o lugar que você vai encontrar peças originais. Compre com confiança e tenha segurança na estrada. Venha conferir nossas ofertas. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Acessórios para carros nacionais e importados. Marcelo Autopeças fica na Avenida Antônio Raminelli, 564, na rotatória do Ginásio de Esportes do Jardim Ana Rosa. Fone 3020-8938 ou 99665-0118. Venha passar bons momentos com a família e amigos no Rancho do Gaúcho, entre Cambé e Varta. Variedades de porções, pizza, petisco, pastel gigante, a melhor e maior tábua de frios da região. No Rancho do Gaúcho tem uma variedade de vinhos, doces, compotas, queijo, salame, suco de uva. Rancho do Gaúcho, aberto das 7:30 da manhã até a meia-noite. Faça o seu evento, casamentos, aniversários, confraternizações de empresas e escolas. Rancho do Gaúcho. Reservas 3398-4456.
Supermercado Miliose. Toda quinta e sexta é dia de feira no Supermercado Miliose, com frutas e verduras super baratas. No açougue do Supermercado Miliose, além de você economizar, você tem a melhor carne da região. Faça seu cartão Miliose. Com ele você tem até 40 dias para pagar suas compras. Supermercado Miliose, Avenida José Afonso dos Santos, 590, Jardim Santo Amaro, em Cambé. Fone 3251-1146. Restaurante Casa Verde. O seu almoço tem lugar certo. Aqui no Restaurante Casa Verde oferecemos a você marmitex, prato feito, sucos, café e, é claro, o atendimento que você tanto merece. Restaurante Casa Verde. Não espere para fazer o seu pedido. Ligue agora mesmo 3035-6977 ou mande um WhatsApp 43 99133 6946. Restaurante Casa Verde, no centro de Cambé, esperando por você. Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois então, agora ficou mais fácil. Reformar, ampliar, construir. Venha para o Depósito e Madeireira Planalto, o lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da cidade. Depósito e Madeireira Planalto, Avenida Brasil 741, Cambé. Telefone 3254-1122. Depósito e Madeireira Planalto. 770. Atenção para o top de 5 segundos. Começa a partir de agora, programa Bom Dia Cambé, com muitas notícias, informações, comentários, entrevistas e a participação direta do ouvinte. Na apresentação de Cláudio Freitas, Rejane Peri e Marcelo do Carmo. Programa Bom Dia Cambé. Ok, muito bem, agora já são 10 horas mais 12 minutos, 10 e 12. Alô, meus amigos e ouvintes, estou chegando por aqui desejando aí um bom dia para toda a audiência. É com muito amor e carinho e com as graças de Deus e força e vontade que estamos iniciando mais uma edição do programa Bom Dia Cambé. Rádio Cambé 770. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora vamos dividir 2 horas de muitas informações, comentários, entrevistas e você é o nosso convidado para fazer parte da programação com a sua participação através aí do 3154-1771. A direção administrativa é de Armelindo Simone, a técnica é do garotinho Nilson Barbosa. Oi, bom dia! E a apresentação é com a nossa equipe, eu, Cláudio Freitas, Rejane Pérez e Dr. Davi e Dárcio Campos, diretamente lá da redação de jornalismo, e o Evandro Ribeiro, diretamente das ruas Rádio Cambé, afiliada à Rede Bandeirantes. Ok, muito bem, você está ouvindo a mensagem do Padre Zezinho, oração pela família, especialmente para você e sua família, para você que está em casa ou no trabalho, na estrada, seja lá onde você estiver ligadinho comigo na programação, vai o meu abraço, o meu carinho e obrigado pela sintonia.
Bom dia, Cambé! Hoje é sábado, dia 24 de maio do ano 2025. A temperatura neste momento nos estúdios da Rádio Cambé é de 23 graus. A máxima poderá chegar até os 27. A previsão é de tempo limpo em todo o norte do Paraná. São 10 horas mais 14 minutos, 10 e 14. E o nosso Bom Dia Cambé de hoje está recheado de muitas informações, com participações aí de alguns convidados para repercutir vários assuntos de interesse da nossa população. E diretamente lá da redação de jornalismo da Rádio Cambé está o Dárcio Campos para trazer todas as informações atualizadas, tudo que aconteceu durante a semana ele traz com detalhes. São 10 horas mais 15 minutos, vamos com as manchetes do programa Bom Dia Cambé. Alô, Evandro Ribeiro! Olá, amigos, muito bom dia. Os destaques do programa deste sábado aqui na Rádio Cambé. E a notícia do dia ainda é o gravíssimo acidente registrado na PR-090, em frente ao frigorífico Rainha da Paz, quando houve a colisão entre uma carreta e um ônibus com trabalhadores do próprio frigorífico. Vamos já atualizar todas as informações dos vários feridos e a situação de cada um no hospital. Já, todos os detalhes com matérias completas. E ao meu lado está a Rejane Pérez com as manchetes dos principais acontecimentos da semana. Bom dia, Rejane Pérez. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Nils. Dr. Nilson tá aqui hoje. Tô com saudade dele já. Olha só, querendo que o Dr. Nilson venha para o nosso programa, Dr. Nilson. Falei com ele durante essa semana, deve ser por isso. Bom dia, seu Tim, tudo bem? Que sábado lindo! Hoje o sábado tá muito bonito, Nilson. Ah, Nilson, não era o Dr. Nilson, era você. Eu tô meio perdida hoje, Cláudio. O que tá acontecendo? Faz tempo que você não vem no programa também, né? Sábado passado eu não vim, né? O André esteve aqui sábado passado, sentiu minha falta, inclusive um beijo pra ele, veio aqui só pra me conhecer hoje. Olha que gracinha, gente. Tô apaixonada nesse menino. Já tô tomando aqui o melhor caldo de cana aqui da cidade de Cambé, que é do seu Tim, já tá aqui com a gente. Sábado, o Cláudio sabe que a gente tem bastante notícia hoje, né? Bastante coisa. Inclusive eu ia falar sobre o acidente que o Evandro acabou de trazer pra gente. Mas aí a gente vai também repercutir mais um pouquinho sobre ele, Cláudio. Ok, muito bem. São 10 horas mais 16 minutos, 10 e 16. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no programa Bom Dia Cambé, que só está começando. São 10 horas mais 17 minutos. E os nossos meios de comunicações que se encontram à sua inteira disposição, que é o 3154-1770, 3154-1771. E o nosso WhatsApp particular, que é o 996622269. E as nossas redes sociais pela internet, Cambé, am770.com.br para todo o planeta. Temos também a nossa live lá na página da Rádio Cambé, simultaneamente com o YouTube, para você compartilhar com seus amigos, fazer aí as suas perguntas, sugestões, opiniões em relação ao nosso Bom Dia Cambé, que é seu, é meu, é nosso, e por aqui vamos até o meio-dia com muitas informações, e a sua participação é muito importante na programação, que tem oferecimento todo especial aqui do Supermercado Miliose, com ofertas todos os dias no coração do Santo Amaro. Marcelo Autopeças, peças aí para seu carro nacional e importado. E também agora a Clínica Médica atende, já é MedLife Centro Médico, um novo nome, mas o mesmo compromisso com a sua saúde e da sua família. Gordo Autopeças, qualidade comprovada em peças nacionais e importadas. Restaurante Casa Verde, a melhor comida caseira de Cambé. Imobiliária Condor, aluguel rápido, sem fiador e sem comprovação de renda. Rancho do Gaúcho, entre Cambé e Varta, servindo almoço e jantar com música ao vivo todos os dias. Materiais de construção Nova Danzite, a loja mais completa da cidade de Cambé. Alto Posto NSA, com a melhor equipe de frentistas treinados para lhe oferecer um bom atendimento. Depósito e Madeireira Planalto, lugar que você vai realizar seu sonho, tanto na construção como na reforma da sua casa. São 10 horas mais 18 minutos. Vamos até a nossa sala de redação de jornalismo da Rádio Cambé, onde se encontra o Dárcio Campos com todas as informações atualizadas. Alô, Dárcio Campos, bom dia para você. Para você também, Cláudio Freitas, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do Bom Dia Cambé deste sábado, desejando um ótimo final de semana para todos. Estou aqui direto da sala de jornalismo com as principais notícias
deste sábado. E começou na última quinta-feira, Cláudio Freitas, o período de 28 dias de vazio sanitário na Granja de Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde foi detectado o primeiro foco de influenza aviária em granja comercial do país. No fim desse prazo, se não houver novas ocorrências, o Brasil poderá se declarar livre da doença naquela região e retomar gradualmente as exportações que ainda estão restritas. Em um estudo inédito da Brasel, Cláudio Freitas revelou que 41% dos bares e restaurantes do país já sofreram com problemas de segurança, como roubos, furtos e outros episódios de violência. A pesquisa da Atlas Intel revelou que a criminalidade foi apontada por 58% da população como o principal problema do Brasil. Entre os que relataram situações de segurança, 53% mencionaram constrangimento ou ameaças provocadas por pessoas em situação de rua nas proximidades dos estabelecimentos. E a Receita Federal liberou ontem, Cláudio Freitas, a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda pessoa física de 2025. O valor é recorde no país, mais de 11 bilhões de reais. No Paraná, este lote inaugural vai colocar mais de 500 milhões de reais na economia do estado. O pagamento acontece na próxima sexta-feira, dia 30, também o último dia de entrega do imposto de renda. Fim da reeleição para cargos do Executivo, mandato de 5 anos e eleições unificadas. Essas, Cláudio Freitas, foram algumas das mudanças eleitorais aprovadas na última quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado. O texto, que ainda precisa passar para o plenário da Casa Legislativa e pretende mudar a forma que as eleições acontecem no Brasil, tramita em regime de urgência e pode ser pautado pelo presidente Davi Alcolumbre na próxima semana. As novas regras para as eleições começariam a valer a partir de 2034. E já está em vigor no Paraná, Cláudio Freitas, a lei que garante gratuidade ou desconto de 50% nas passagens intermunicipais para as pessoas com 65 anos ou mais e renda mensal de até 2 salários mínimos. Para ter acesso ao benefício, é necessário estar inscrito no CadÚnico e emitir a Carteira da Pessoa Idosa Paranaense, disponível no site carteiradapessoaidosa.pas.pr.gov.br em formato digital ou impresso. A carteira tem validade equivalente ao cadastro único e é reconhecida em todos os municípios do Paraná. Cada viagem deverá reservar 2 assentos gratuitos e 2 com descontos de 50%, até 3 horas antes da partida. E para fechar, Cláudio Freitas, o governo federal publicou também nesta semana no Diário Oficial da União um decreto com as novas regras para educação à distância em cursos de graduação EAD. Entre os destaques, determina que 5 graduações só poderão ser ofertadas no formato presencial: Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia. Além disso, cursos das áreas de saúde e licenciatura não poderão ser ofertados no formato EAD. Eles só poderão ser presencial ou semipresenciais. Cláudio Freitas, essas foram as principais notícias que foram destaques nesta semana. Desejando para você, para toda a nossa equipe, para todos os nossos ouvintes, uma ótima semana, um ótimo final de semana. E semana que vem estarei de volta aqui, direto da sala de jornalismo, com mais informações no Bom Dia Cambé. Ok, muito bem, obrigado Darcio Campos pelas informações na programação. Doutor Davi também chegou por aqui. Vamos lá com as manchetes do Doutor Davi Garcia. Alô, Doutor Davi, seja bem-vindo, bom dia. Não tá saindo. Não tá saindo, tá sem som. Agora sim. Agora sim. Ainda não, Nils. Agora foi? Agora foi. Agora foi? Foi. Alô, bom dia Cambé, bom dia Cláudio, bom dia Rejane, bom dia a todos que estão sintonizados, o Tim que está aqui com a sua garapa, com o seu caldo de cana. E o dia começou fresquinho hoje, né? Muito bonito o dia. Mas nós vamos falar algumas coisas rápidas aqui. Está chegando agora o prazo final para aqueles que declaram imposto de renda. Dia 30 de maio é a data final, Cláudio. E nós temos também a grande polêmica dos bebês reborn, que vai pegar fogo essa semana novamente, porque polêmica em cima de polêmica. Quem tem um bebê reborn, segura ele em casa, porque o pau vai comer essa semana. Não deixa esses bebês soltos. Vamos falar sobre o bebê reborn. E também a fraude do INSS ganhou novos capítulos. E nós vamos falar sobre isso
daqui a pouco. Essas e outras informações você acompanha na programação. São 10 horas mais 24 minutos, 10h24. A Neuza Carábia já está aí ouvindo o nosso Bom Dia Cambé. Ela diz: oi, Cláudio Freitas, estou ligado no seu programa. Alô, Neuza Carábia ali do Cristal. Aquele abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Deixa eu mandar um grande abraço aqui também para todos que estão ouvindo a programação pelo radinho, pelo YouTube. Falar em YouTube, você tem que digitar lá no YouTube Cambé agora, que está lá o nosso Bom Dia Cambé, tá bom? Lá na página da Rádio Cambé também estamos lá com imagem, tá? E também no aplicativo e no radinho você pode acompanhar a programação. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Diamil, lá da rua João de la Pria, 1241, também ouvindo a programação. Sebastião da rua Santos também não perde a programação. O seu João, a dona Clemência, lá da Tupiniquins, ali no Jardim Tupi. O Zé do Foguete, lá do Cambé 3, compositor, músico. Alô, Zé do Foguete, aquele abraço, obrigado pelo carinho da audiência. A Cida do Cafezal, a Jennifer, o seu Antônio da rua Bacariz, o Laércio de Lima acompanhando também o nosso Bom Dia Cambé. Alô, Laércio de Lima, ele que tem o seu programa aqui na Rádio Cambé todos os dias, de segunda a sexta, às 11h30 até o meio-dia, o toque de bola, falando tudo de esporte amador da região. Deixa eu mandar um grande abraço aqui também para a Bem-vinda, lá do Cambé 4, a Ivone, o seu Raul, o Deassis, lá do Novo Bandeirante, aquele abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da sintonia. São 10 horas mais 25 minutos. Cláudio, vamos começar e abrir o programa já com uma notícia triste, que eu fiquei chateada e repercutiu bastante durante essa semana em Cambé. Essa semana em Cambé foi bem violenta, né? Tivemos aí algumas mortes e inclusive incluindo um feminicídio, que infelizmente a gente ainda tem que ver essas coisas, né? Na terça-feira, então, pela manhã, por volta das 5h30, uma mulher foi baleada ali pelo seu ex-companheiro que não aceitava, né, o fim do relacionamento. Na verdade, segundo algumas informações, ele já havia cercando ela algumas vezes, ameaçando, e até que cumpriu, né, o que já estava prometendo aí há algum tempo. Então, a Daiane foi aí atingida por arma de fogo, né, Cláudio? E, infelizmente, quando foi ontem, ela veio a falecer na Santa Casa de Cambé, não resistiu aí ao ferimento. Muito nova, 32 anos, a Daiane deixa os filhos e ele está foragido, né, Cláudio? Não conseguiram ainda prender esse criminoso, essa pessoa que acabou com a família. Mas ele está com o dia contado, né? Horas e dias contado. Olha, Cláudio, eu não sou de desejar o mal para ninguém, não, nem gosto disso, mas eu acho que tudo tem uma consequência, né? O mal que ele fez, ele vai colher, né? Sim. E independente de qual era a situação, independente de como eles viviam, se não se davam bem, se ele já não gostava mais dela, ou se gostava e não queria deixar com que ela seguisse a vida, independente, isso nada dá o direito de uma pessoa tirar a vida da outra, nada dava o direito a ele de interromper a vida dela tão nova, 32 anos, uma mulher muito nova, uma menina, com tudo aí pela frente. Isso não dava o direito a ele a fazer isso, né? Mas infelizmente a gente ainda tem que escutar uma coisa dessa, tem que engolir uma coisa dessa e tomara que ele seja preso logo, né, doutor Davi? Sim, eu acho que não adianta ele correr, fugir, não, que a polícia vai botar a mão nele já já. De verdade, eu fico muito triste de trazer uma notícia dessa. Eu fico muito triste. O duro é que esse camarada vai ficar aí, né, vai ficar preso, condenado e vai ser sustentado aí pelo Estado, né, até terminar os dias dele aí na prisão. Mas o mais lamentável de tudo é nós vermos uma vida ser ceifada, né? Nova, né? Uma mulher tão nova, jovem, que tinha tudo pela frente, tudo. A família toda desordenada, gente, desolada. É tão simples. Relacionamento existem outros, pessoas existem outras, tudo passa, tudo tem um novo começo. É o sentimento de propriedade. Não faz sentido Ele isso. se sente proprietário da mulher, não aceita o fim do relacionamento, vem o egoísmo, vem toda essa violência, né, que cerca às vezes a cabeça de um monstro, né, como esse. Ele não tinha que fazer nada disso e sim cuidar da vida dele e deixar a vida dela. Mas não temos só este tipo de caso em Cambé. Cambé hoje tem aproximadamente 15 ocorrências de Maria da Penha frequentemente sendo rodada em Cambé. Temos um delegado exclusivo para isso, que é o doutor Jaime, que cuida, né, do procedimento Maria da Penha. E tem muitos aí, viu, que estão antenados, né, com o seu radinho ligado, sabendo
que estão, às vezes, ultrapassando aí o limite do bom senso, ameaçando a mulher. Sabe uma coisa que eu falo sempre, doutor E Maria da Penha está em Exatamente. cima para Essa cuidar é uma desse tipo de parte muito procedimento. importante, a qual todo fim trágico desse a gente escuta falar que já vinha acontecendo durante o tempo, ameaças, às vezes tem uma ocorrência policial. brigas. Não, gente, mulher, não aceite ameaça. Ele tá te ameaçando, uma hora vai fazer. Não aceite, não pense, ele ameaça da boca pra fora, ele me ama, nunca vai ter coragem de fazer. Faz. Faz sim. Faz, não fica, Ameaçou, não cai nessa. Faz, sai procure, fora. exatamente. Cai fora. Vai doer, você ama, vai doer, mas passa. Ninguém morre com dor de amor, mas morre com um tiro, morre com uma facada, morre de alguma forma. Não fique nessa. E esse caso, ela já estava sofrendo ameaça, ele já vinha cercando ela há algum tempo, e aí ele cumpriu, né? Então não espere isso acontecer, não espere. Porque agora a família dela ficou aí só com a dor, só com a lembrança boa, e ela se foi. E ele vai ser preso, tomara, vai sofrer as consequências, mas está vivo. Sim. Uma hora, de repente, vai sair da cadeia, uma hora até constitui uma outra família, e a Daiane, infelizmente, perdeu a vida. É muito triste essa notícia. As pessoas querem ter propriedade da pessoa, assim, né? No caso, não aceita o fim do relacionamento e é onde que acaba, né, perdendo a cabeça. Isso aí, uma pessoa dessa tem que ficar preso e nunca mais sair da cadeia, né? Exatamente. Muitos falam que é a favor do pena de morte. Eu não sou a favor, eu sou a favor, assim, de prisão perpétua, né? Colocar na cadeia, desde que comprova mesmo e que é condenado, colocar lá e nunca mais sair. Aí sim, tudo bem. Mas vida que segue. São 10 horas mais 30 minutos. O Tim está por aqui. Tim, um prazer e uma honra tê-lo aqui novamente na programação. Bom dia. Bom dia, prazer é meu, Cláudio. Bom dia, Cláudio, bom dia, Regiane, o Davi, o Nilson, o Andrei e todo mais aí, o Armelinho, do nosso patrão. Um abraço para todos, né? E todos os ouvintes que estão ouvindo aí o programa. A família tá boa? Graças a Deus, tudo bem. Eu tava com um probleminha de saúde também durante a semana aí, mas já tô melhor. E tocando a vida, né? E agora você tá em outro endereço, né, Tim? Eu fiquei lá até ontem, mas acho que hoje acho que eu não vou e esse mês de junho eu vou tirar umas férias. Até porque vai ser frio, né? Vai ser muito frio esse mês de junho. No frio o pessoal bebe menos caldo de cana? Menos. Pouca gente que toma, né? Quase não sai. Então tirar umas férias e depois... Ô, doutor Davi, sabia que o caldo de cana, ele é bom pra dengue? Se você pegar dengue e tomar o caldo de cana, ele dá uma aliviada boa, né? Daí uma dica importante, hein? É verdade. Legal saber disso. Quando eu tava dando aquela pandemia de dengue no começo do ano aí, parece, eu vendi bastante, né? Para as pessoas vinham buscar, para levar até no hospital, né? Para as pessoas que estavam internadas. Então, é maravilhoso. O caldo de cana é uma fonte de energia, né? Energia é um energético natural. Natural, isso. Legal. E meu abraço para todos vocês aí. Um ótimo vai estar no ponto hoje, seu Tim. Que Deus abençoe. E até o próximo programa, se Deus quiser. Falou, Tim. Um forte abraço para você. Tudo de bom. Ok, muito bem. São 10 horas mais 34 minutos. A Regiane vai falar das nossas publicidades. Vamos lá, então. Agora, Cláudio. Cuidar do seu bem-estar, do seu pet, começa pela alimentação. Por isso, na Estilos Rações, você encontra uma seleção de ração nutritivas e alimentos balanceados, garantindo aí que a saúde do seu peludinho tenha uma vida aí cheia de energia e muito saudável. Venha conferir os produtos que a Estilos Rações tem lá para você e ver a diferença de vitalidade, viu, do seu animalzinho aí. Faça seu cadastro e compre até para 30 dias. Olha que belezinha. Junho é mês de aniversário da Estilos Rações, desde 2002, fazendo a diferença aqui na nossa cidade de Cambé. Variedade e honestidade é na Estilos Rações. 23 anos atendendo com carinho. Olha aí, já é uma moça, hein? 23 anos a Estilos Rações, ali na Avenida Antônio Raminelli, 372, na minha amada Jardim Ana Rosa. 3251-7573, eu acredito que eles façam entrega, né, Cláudio, nesse número, 3251-7573, aproveite aí o mês de aniversário da Estilos Rações. Estilos Rações, Jardim Ana Rosa, passa lá para conhecer. São 10 horas mais 33 minutos, 10 e 33. Tem mais um, Cláudio? Vamos falar então do Marcelo Autopeças? O lugar que você vai encontrar peças originais e certificadas para o seu carro, viu? Compre com confiança e tenha segurança na estrada. Venha conferir as ofertas lá do Marcelo Autopeças, que trabalha com as melhores marcas do mercado, acessórios para carros nacionais e importados. Olha, eu posso levar meu importado lá, tem peça lá. Marcelo Autopeças fica na Avenida Antônio Raminelli, também ali no Jardim Ana Rosa,
564, na rotatória ali do ginásio, bem pertinho ali, no coração ali do Ana Rosa. Telefone 3020-8938 ou 99665-0118. Marcelo Autopeças está te esperando, Cláudio. São 10 horas mais 34 minutos. Deixa eu falar aqui do Supermercado Milhose, com ofertas todos os dias, oferecendo produtos de qualidade com os menores preços da concorrência. Além de produtos alimentícios, dispõe aí de uma variedade em utilidades em todos os setores. Supermercado Milhose, na Avenida José Afonso dos Santos, 590, no coração do Santo Amaro. O telefone é o 3251-1146. Deixa eu falar aqui também da Imobiliária Condor, uma nova experiência em alugar imóveis, aluguel rápido, sem fiador e sem comprovação de renda e sem burocracia, 100% digital. Imobiliária Condor, na Avenida Inglaterra 709. O telefone é o 3254-3424. Vamos com mais informações, são 10 horas mais 34 minutos. E aqueles que estão pensando no imposto de renda, igual a Rejane, dia 30 de maio, semana que vem, encerra o prazo para entrega do imposto de renda. Muitas pessoas aí deixaram para a última hora, estão correndo atrás dos documentos ainda, mas procure fazer a sua declaração de imposto de renda para evitar a malha fina, a suspensão do seu CPF. Muitas Falamos pessoas disso essa semana toda. Então, porque olha, tem gente que fala assim, mas eu não vou declarar não. Aí não declara, aí tá obrigado a declarar, aí vem uma suspensão do seu CPF, aí vai receber às vezes uma aposentadoria, ou vai fazer algum negócio no banco, algum cadastro, vai encontrar o CPF irregular. Uma coisa que precisa ficar atento, doutor Davi, é que assim, as pessoas estão acostumadas até o último dia do mês de maio, só que esse último dia desse mês de maio é sábado, dia 31. Então, lembrando que se encerra no dia 30, meia-noite, tá? Na sexta-feira. Não vai agora deixar para sábado, que daí você não consegue mais. É na sexta-feira. Então, é no penúltimo dia do mês de maio, esse ano, a nossa declaração de imposto de renda. Já fez a sua, doutor Davi? Já fiz a minha. Eu também fiz a minha na primeira semana. Estou fazendo de alguns clientes, amigos que sempre eu tenho feito lá no escritório. escritório. Que nós temos a pré-preenchida, né, doutor Davi? É muito importante a pessoa dar uma atenção. A pré-preenchida, que você usa a senha do gov.br, facilita bastante, porque ela já importa as informações que já estão na base de dados do governo federal. E a Receita Federal está cada vez mais aprimorando o sistema de arrecadação, de fiscalização. Receita Federal está sempre atenta e de olho naqueles que sonegam. Receita Federal tem os melhores funcionários. Então, mas é que a Receita Federal também tem um olho grande, uma boca grande, um leão grande na porta. É uma equipe. É uma equipe especializada lá. E tem gente que fica aí perdendo tempo, acaba não declarando e, enfim. E quem são essas pessoas que tem que declarar? Quem são? Ó, nós temos pessoas que têm propriedade, né, uma propriedade aí com um valor acima de 400 mil. Nós temos aí pessoas que trabalham durante o ano e tem a retenção na fonte, desconto na sua folha de pagamento de imposto de renda. Acontece às vezes de ter um mês que o valor ficou um pouco acima, a tabela veio, aplicou ali o índice e a pessoa teve um valor retido. Todas as pessoas que teve retenção na fonte precisam declarar. A pessoa que trabalha registrado, que ganha até 4 mil reais, precisa? Vai ter que declarar. Vai ter que declarar. Agora, o governo está ainda nesse processo aí da isenção do imposto de renda daqueles que ganham até 5 mil reais. Então, essa é a proposta do governo federal. Mas o mais importante agora é que essa declaração do imposto de renda de 2025 relacionado ao ano anterior, esse ano que passou, que é o ano 2024, tudo que aconteceu, Cláudio, no ano de 2024 é a base de informações para aqueles que ganharam R$ 33.888. Então, o valor bruto de R$ 33.888 durante o ano 2024 está obrigado a declarar imposto de renda. Às vezes a pessoa também teve lá, digamos, além da retenção na fonte, um desconto na fonte, ele precisa declarar, tem uma empresa, às vezes tem uma empresa lá no nome dele, é importante ele fazer a declaração, né, para poder manter o seu cadastro. Temos também o caso de pessoas que faz movimentação em bolsa de valores, faz aplicações em bolsa. Então essas pessoas precisam também
fazer o seu imposto de renda. Tem gente fora do país, Cláudio. Cambé mesmo tem muitas pessoas fora do país, fora do Brasil. Estão lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, trabalhando. Essas pessoas que estão fora, residentes fora do país, elas precisam, né, também fazer essa declaração de imposto de renda para informar os seus ganhos, os seus rendimentos fora do país. E as pessoas que fazem muitas transações bancárias e negócios com casa, vende casa, compra carro, vende carro, sempre está movimentando a sua conta bancária, também precisa ficar atento, procurar um contador, um escritório de contabilidade para orientar e ali fazer o seu imposto de renda. Cambé tem vários escritórios de contabilidade, tem vários contadores à disposição, inclusive, né, tem o escritório Aliança. Então, doutor, isso que eu ia falar, essa semana eu vou lá fazer o meu então lá no seu escritório. Rua França, 1069, perto do ginásio de esporte. É fácil chegar lá, a equipe está preparada, equipada para atender todos os que precisem aí de informação. As nossas informações também são gratuitas, nós não cobramos nada da pessoa. Ganha um café, toma uma água e ainda recebe uma orientação gratuita. E se tiver, né, for necessário, estiver obrigado a declarar imposto de renda, também o escritório está ali para fazer um valor bem bacana, atender uma equipe bastante especializada, treinada, com cursos feitos aí junto à Receita Federal para atender bem os nossos clientes aqui em Cambé. Escritório Aliança fica na Rua França. Lembrando uma parte muito importante, o Dr. Davi, que lá, quando você vai fazer a sua restituição, quando você vai fazer a sua declaração do imposto de renda, tem um campo onde você pode destinar uma parte para as ONGs que são atendidas pela região. Essa parte é muito importante, doutor Davi, a gente tem trabalhado muito lá na Receita Federal com a imprensa, essa parte também. Você não vai pagar nada mais além do que você já tem que pagar no seu imposto de renda. Não vai declarar nada além, não tem que doar nada. É só uma parte do seu imposto que já é destinado para essas instituições que são atendidas aqui na nossa região. E isso é muito bacana. E através dessa divulgação, através da gente falando, esse número tem crescido. Então você que ainda vai fazer sua declaração, fica atento, faça a sua doação. Porque daí uma porcentagem não vai tudo para o cofre lá do Leão. Vai para essas instituições que são filantrópicas, que dependem da ajuda, tá? Exatamente. Então fique atento, você vai fazer pelo seu contador, peça para ele, vai fazer lá com o Dr. Davi, peça para ele também que você quer fazer essa destinação. Tá? Perfeito. E sobre restituição, doutor Davi, também tem algumas pessoas que já recebem primeiro a restituição. Isso. Que são aquelas que cadastram pelo PIX. Quem cadastra o PIX já recebe, aí já... vai receber com antecipação. Com antecipação. Tem mais um grupo também de pessoas que recebe primeiro a restituição. Eu não estou lembrada agora, mas existem aí algumas prioridades de restituição. Tem mas você deficiente físico, professores, especiais, pessoas acima de 80 anos. Exatamente. E você que cadastrou a sua restituição no Pix, tá? Que daí é bem mais rápido e fácil. Então fique atento aí. Eu quero defender aqui, tá? Que Receita Federal não é só leão. Receita Federal faz coisa boa. Tá bom. Ela trabalha na Receita Federal, então. Só pode ser isso. Só pode, né? Mas é. Mas você sabe que, as pessoas que também têm, além da deficiência, tem pessoas que têm doença grave, né? Como às vezes faz um tratamento prolongado de doença grave, câncer e outras doenças mais, também tem prioridade na restituição do imposto de renda agora no primeiro lote, que já está acontecendo o primeiro lote já aí durante essa semana. E as pessoas exatamente com idade superior a 60 anos também entram nessa prioridade da restituição do imposto de renda. Fechando o assunto do imposto de renda, é importante lembrar, dia 30 de maio, semana que vem agora, até as 23 horas e 59 minutos, você tem o tempo ainda para declarar seu imposto de renda, fugir das garras do leão, fugir da malha fina da Receita Federal, evitando aí uma notificação, uma suspensão. Eu não quero que o meu chefe mande uma cartinha aí para você. E a suspensão. E tem pessoas que depois do imposto de renda falam: ai, doutora, meu CPF está suspenso. Fui no banco receber lá o valor. Você acredita que meu CPF está irregular? Aí a gente tem que fazer todo um procedimento para regularizar o CPF. Ele vai gastar um pouquinho de dinheiro com isso, pagar multa, pagar o serviço do escritório de contabilidade. Como que o cara percebe que o CPF dele tá bloqueado? Quando ele vai fazer uma pesquisa no comércio, fazer compra, sacar às vezes algum dinheiro. Não consegue tirar passaporte, viajar internacionalmente, não consegue fazer nada. Trava a vida dele, porque o CPF
é um número, né, que, de cadastro, né, de pessoa física junto à Receita Federal, e ele hoje regula todo o tratamento hoje financeiro e econômico do país através do CPF. Então, quando a pessoa está sem o CPF, ele já não consegue receber aposentadoria, não consegue receber um benefício, ele não consegue comprar, às vezes, no comércio, fazendo um cadastro, uma ficha. Aí ele vai passar o cartão, tem alguma coisa irregular. Vai lá no seu banco ver o que está acontecendo, a sua compra não foi autorizada. E aí a pessoa descobre que ele está com alguma irregularidade no imposto de renda, ele está com algum problema, algum valor que ele recebeu na conta e ele não declarou, enfim. Procure um contador, procure um escritório de contabilidade. Em Cambé tem vários aí, parceiros nossos, amigos. Mas se quiser dar uma preferência pro escritório Aliança, seria bem bacana, porque aí a gente já faz. Parece que você trabalha lá? Pois é, 35 anos que eu tô lá trabalhando. Parece que eu trabalho na Receita e você no escritório Aliança? Eu tô achando. Tô achando eu também. acho também, uma coincidência. Ô, doutor, aquelas pessoas que não têm direito de fazer, talvez ele não precisa fazer, não ganha aquele valor suficiente que a Receita obriga ele a fazer, ele mesmo assim entra no site lá. O que acontece com ele daí no caso? Não, se ele quiser, se ele não tem obrigação de entregar, se ele não entrou naquele campo lá de quem ganhou 33.888 por ano, né? E se ele não tem nada disso, ele está desobrigado. Mas, às vezes a pessoa fala assim, mas eu gostaria, mesmo estando isento, eu gostaria de fazer minha declaração, colocar lá meus bens, colocar meu rendimento. Porque às vezes quando eu vou no banco fazer um cadastro, o pessoal pede meu imposto de renda, as informações estão todas lá. Eu posso fazer? Pode fazer. Não tem nada que desobrigue, que impeça você de fazer o imposto de renda, se você não está obrigado a entregar. E tem pessoas que falam, eu gosto de fazer todo ano, mesmo que eu não esteja obrigado, mas eu gosto de ter meu imposto de renda feito, porque as informações do meu patrimônio estão ali, né, as informações do meu ganho. Então, quando eu chego a fazer um cadastro, eu já apresento minha cópia do imposto de renda, a pessoa tem todas as informações de quem são meus dependentes, aonde eu moro, a minha renda, onde eu trabalho, onde que eu recebo, os meus bens, às vezes tem uma casa, 2 casas, tem um salão comercial, tem um carro, tem uma bicicleta, tem... Vai lá e coloca os bens dele tudo no imposto de renda. Ok. Né? É isso. Beleza, então. São 10 horas mais 46 minutos. O Evandro Ribeiro está pedindo passagem para trazer mais informações na programação. Alô, Evandro Ribeiro, é com você. Bom dia. Bom dia, amigos da Rádio Cambé. Grande abraço. Ótimo sábado. Bom dia, Cláudio Freitas. Bom dia, Rejane Pérez. E o nosso amigo Marcelo do Carmo. Gravíssimo acidente registrado ontem na PR-090, ali no KM 371, já em Biporã, né? Saída para Sertanópolis, quando um Mercedes-Benz, que era um ônibus, conduzido pelo seu Roberto Almirão, 60 anos, ele estava fazendo a conversão com vários passageiros dentro para entrar ali no frigorífico Rainha da Paz, quando foi atingido pelo caminhão. Wilson Gomes Pinho, 55 anos, morreu no local, foi encaminhado o corpo para o Instituto Médico Legal de Londrina e outras várias pessoas ficaram feridas. Vamos ouvir aí o sargento Christian do Corpo de Bombeiros, uma matéria completa desse acidente que vitimou uma fatal e outras várias feridas. Aperte o play aí, Cláudio Freitas. Uma colisão, carreta ônibus. Chegando aqui no local, constatamos aí 4 vítimas em estado grave, uma vítima já em óbito e aproximadamente umas 16 vítimas com ferimentos leves. O pessoal que estava vindo para a empresa trabalhar. Foram aproximadamente aí umas 20 vítimas no total. Precisou de apoio do Corpo de Bombeiros de Londrina também e do pessoal do SAMU. Aqui é complicado, não tem acostamento, fica difícil o trânsito, né? Então a gente precisou do apoio da polícia também. Tá aí, gente, então a matéria completa desse acidente, né, com o sargento Christian do Corpo de Bombeiros. Lembrando então que o Wilson Gomes Pinho, 55 anos, morreu no local. Feridos, atenção para a lista, viu, Cláudio? Robson de Góes, encaminhado ao Cristo Rei. Erison Júnior de Souza, Cristo Rei. Caislan ou Aislan Caio Ferreira do Prado, HU. Vitória Cristina dos Santos, HU. Valdirene Ribeiro de Souza, encaminhada ao HU. Natanael Teixeira Pires de Souza, Cristo Rei. Jonathan Natanael Sartório, Cristo Rei. Caroline dos Reis, HU. Elias Ross, encaminhado ao evangélico. Silvia Letícia Salles Souza, Cristo Rei. Adalberto Júnior Rodrigues, encaminhado ao HU.
Vitória Aparecida de Oliveira, evangélico. Solaine Pereira dos Santos, evangélico. Ilza Paula de Souza, HU. Gabriel Henrique Pereira dos Santos, HU. Cleusa Polac da Silva, evangélico. Mirela Naeli da Silva, HU. Luiz Carlos da Silva. Rosenilda Soares Ferreira. Valdemir Joel de Souza. Sônia Maria Esperandi. Matheus Henrique de Souza Silva, encaminhados ao HU. Luiz Davi da Silva Marques, Cristo Rei. E o Maicon Douglas Vieira de Souza, encaminhado ao HU. O motorista da Scania, que bateu na traseira do ônibus, Rineu Alexandre Valini, 39 anos, não sofreu ferimentos. Detalhe, né? 3 dessas vítimas que eu citei, Cláudio, Rejane e Dr. Davi, seguem internados em estado grave, viu? Gravíssimo. Uma delas perdeu o braço, outra teve uma barra de ferro, né, que perfurou aí o corpo, e a outra com traumatismo craniano. E as demais, né, que sofreram ferimentos também, a lista oficial repassada aqui na Rádio Cambé. Que tristeza, né? Mais uma coisa que a gente fica muito triste de ter que noticiar, né, Cláudio? Quantas famílias aí, foi uma tragédia, né? Uma tragédia. Foi ali próximo ali do Ibiporã, ali com isso, em frente ao frigorífico ali. E segundo também algumas informações, que o motorista estava acostumado, habituado a fazer essa conversão errada todos os dias, né? Ah, tá. Mas aí uma hora... O hábito, né? Virou um hábito. Tem a segurança errado de fazer coisa errada e acaba achando na cabeça que tá certo e acaba fazendo todos os dias, acontece uma tragédia, né? Triste, né? Ok, muito bem, agora já são 10 horas mais 50 minutos, 10h50, é o nosso Bom Dia Cambé aqui pela Rádio Cambé, afiliada à Rede Bandeirantes. Deixa eu falar aqui do Gordo Autopeças, peças aí para o seu carros e acessórios em geral, com especialidade em todas as marcas nacionais e importadas. A loja é completa e lá você encontra várias marcas de baterias, várias marcas de óleo de toda qualidade, carlotas, tapete, volantes, capas de bancos, limpadores, além de uma infinidade de peças para qualquer tipo de veículos. Gordo Autopeças conta aí com uma mecânica no fundo da loja para lhe atender à sua inteira disposição. Fica ali na rua Belo Horizonte, número 81, em frente à garagem da TIM. O telefone é o 3254-8721. O WhatsApp é o 999623291. São 10 horas mais 51 minutos. Mais informações na programação com a Rejane Pérez. Cláudio, vamos falar aí também que essa semana nós tivemos alguns confrontos policiais, alguns mortos. Nossa, como que tá agitada essa área policial, né, Cláudio, durante essa semana, doutor Davi? Tá verdade. Feio, né? Mas sabe uma coisa que eu quero falar que me deixou muito feliz? Durante essa semana também, na segunda-feira à tarde, um casal, a moça grávida, começou ali já a ter os sinais para ganhar sua bebê. E então o esposo colocou no carro e estava levando para a maternidade de Londrina, quando teve que parar ali em frente, e parou então no estacionamento da Polícia Civil, a nova delegacia ali, que é ali próximo a Rio Branco, ali na entrada da... Entrada. Isso. Então a bebê nasceu ali no pátio, muito rápido. Que legal. Muito legal, isso deu uma repercussão incrível também, achei muito bacana, acompanhei tudo, porque a gente que é mulher fica sensibilizada, né? Até o Evandro Ribeiro estava lá na hora gravando e ele mesmo chamou a bebê de Vitória, porque falou que foi uma vitória a neném ter nascido tão bem, já nasceu ali chorando, gordinha, coisa mais linda do mundo, gente, dá vontade de dar um espremão. Então a bebê nasceu ali, está bem. Acompanhei durante a semana aí as notícias sobre esse casal, sobre essa mãezinha que teve o bebê ali dentro do carro. Alguns policiais saíram ali para ajudar. A sorte que tinha algumas mulheres ali também ajudaram ela num momento tão assim delicado, sim. Né, para a mulher. E ainda cheguei a dizer, falei, gente, que incrível, porque um parto normal, eu tive 2, um parto natural, e não é fácil, viu? E ela ali tão rapidinho dentro do carro, foi uma benção, e a neném nasceu muito bem. Fiquei muito assim, emocionada de ver essa notícia, sabe? Porque não é normal, né? Nós tivemos aqui em Cambé um que nasceu ali embaixo da árvore, né? Mas ela que não correu, não procurou ajuda. Nesse caso, a mãezinha estava indo em direção ao hospital, mas não deu tempo. Então a neném nasceu, segundo o Evandro, vai se chamar Vitória. Eu não tive informação se realmente a mãe deixou o nominho aí de Vitória, mas ali na hora começou todo mundo a chamar a neném de Vitória,
Ainda mandei até pra minha filha, que minha filha se chama Vitória, né? Eu falei, olha que gracinha, estão até chamando já a bebê de Vitória, porque foi uma Vitória ter nascido e bem, né? Nasceu já chorando, com um olhão assim, olhando pra todo lado. Foi muito emocionante, Cláudio, eu precisava contar isso pra vocês. Ok, Legal. muito bem. São 10 horas mais 53 minutos, 10h53. A Prefeitura de Cambé, por meio aí da sua Secretaria Municipal de Saúde, publica e também promove mais um mutirão de limpeza contra a dengue. O mutirão começou às 7 horas da manhã, vai até às 15 horas. Os bairros são ali na região do Cambé 2, ali Jardim Alvorada. Então, você que é dessa região já vai tirando os entulhos, né, que o caminhão da prefeitura vai passar nas ruas ali do Cambé 2. O grande problema aí, viu, Cláudio? Falando de dengue, são os terrenos baldios, né, que a gente fala, são terrenos vazios, né, os baldios. Então, esses terrenos que o proprietário tem ele só para exploração econômica, não constrói nada, não faz nada, mas mantém ele sujo, né? Com um monte de mato, às vezes jogam alguma garrafa, alguma lata, alguma coisa ali, junto à água da chuva, e aquela água vai ficando, e acaba ali produzindo ali o bicho, né? O mosquito da dengue. E aí ele se reproduz muito rápido. E daqui a pouco o vizinho que cuida bem do quintal, limpinho, fala, mas como é que esses insetos estão vindo aqui para casa? Da onde tá vindo esses? E aí acabam descobrindo que os terrenos baldios, né? Muitos deles em Cambé não são limpos, não são feita a limpeza adequada e acabam afetando aí aqueles que fazem a coisa correta. Então, eu acho que a prefeitura também já identifica muitos desses imóveis, muitos deles são multados. Tem alguns, Cláudio, que a prefeitura tem que ir lá e fazer a limpeza. Mas geralmente é multado os proprietários, né? Bem multado, viu? O valor é alto, é salgado, e se a pessoa persistir ainda mantendo esse nível de falta de limpeza, de cuidar do seu terreno, a prefeitura pode acionar o Ministério Público para ser feita uma ação, inclusive contra esse proprietário, que vai ser levado para um processo criminal, né, por abandono do seu imóvel e causando aí danos à saúde da população. Ok, muito bem, são 10 horas mais 55 minutos, 10h55, antes do nosso intervalo comercial. Deixa eu falar aqui da Materiais de Construção Nova Danzite, a loja mais completa da cidade de Cambé. Aqui você encontra de tudo, do piso ao teto. Trabalhamos aí com o que tem de melhor no mercado para oferecer areia, cimentos, pisos, revestimentos, tijolos, cerâmicas, azulejos, construções e reforma ou ampliações. É na Materiais de Construção Nova Danzite, na Avenida Bernardino de Campos, número 15, no Jardim São Paulo. O telefone é o 3154-3030. Está lá o Ricardo para lhe atender. Deixa eu falar aqui também do restaurante Casa Verde, a melhor comida caseira de Cambé, servindo refeições de segunda a sábado, das 10 até as 14 horas, prato feitos, marmitas, tem também aquele delicioso sorvetes com entrega a domicílio. Marmitas para qualquer lugar da cidade. Fica ali na Rua Belo Horizonte, ao lado do Ribas Autopeças. O telefone é o 3035-6977 ou 991-12-6946. São 10 horas mais 56 minutos. Daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo, a gente vai receber aqui nos estúdios, né, do nosso programa, o psicólogo Eric, né, Zampieri. Ele vai falar daquela polêmica, doutor Davi. Bebês reborn. Olha aí, hein? Bebê reborn fez um estrago, né? Um boom, né? Que foi, né? Isso? Mas é... assustador, inclusive. Exatamente. Assustador. Aí tem gente aí na fila do SUS, né, dos postos de saúde, não, querendo vacinar o bebê. Gente que tá em briga de casal judicial pra ver quem fica com a guarda do bebê reborn. Que é isso, gente? Pelo amor. Teve uma polêmica também do bebê reborn, que a mãe, né, com a bebê no colo, foi até o padre e falou assim: eu quero batizar a minha bebê. Não, abriu margem pra tudo, recusou, né? O padre falou: não, você tá de brincadeira. Você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo para te orientar. O mais chocante é você ver uma mulher
muito bem vestida, fala super bem, amamentando um bebê reborn, gravando ali seu vídeo, falando sobre a seriedade de ter um bebê reborn com ele aqui amamentando, assim. Gente, é uma coisa muito louca. E o prefeito Conrado Scheller já gravou um vídeo lá falando que se aparecer alguém em alguma unidade básica de saúde para tentar vacinar ou fazer qualquer tipo de tratamento, sem chance. E aí, não vai ser certíssimo. E se a pessoa ficar um pouco alterada, chama a polícia. Polícia. Tá certíssimo. Porque não tem condições isso aí, né? E teve também um caso aí numa cidade que a pessoa foi até o hospital alegando que a bebê reborn estava com febre. A criança. E a bebê reborn não foi atendida e a mulher teve uma crise de histeria, caiu pro chão. Ficou ali teve uma crise de pânico enorme, teve que ser contida ali pela segurança do hospital, porque eles não queriam, e não foi feita a ficha do bebê reborn. Ô, Cláudio. Então, e eu vi uma matéria também, lá em Itajaí, Santa Catarina, chegou uma mulher com um bebê reborn, queria simular uma vacina da gripe. Não, e fez um maior pampeiro, né? As atendentes falaram, não, isso aí a gente não vai fazer. Não, eu quero que vocês simulam uma vacina da dengue pro meu bebê. Cláudio, e falando nisso... deu até polícia. Não, com certeza. E falando nisso, eu precisava desse intervalo dar um pouco de água pro meu bebê reborn. Intervalo comercial e nós volta já. Bom dia, Cambé! Você vai construir ou reformar? Então vem para o Depósito Nova Dante, a loja mais completa da cidade, do piso ao teto. Areia, cimento, cal, pedra, uma variedade de pisos e porcelanato com o menor preço da região. Qualidade, agilidade no atendimento, com rapidez na entrega. Faça seu orçamento sem compromisso e confira as promoções. Depósito de material para construção em geral. Depósito Nova Dante, Avenida Bernardino de Campos, 15, Jardim São Paulo, em Cambé. Telefone 43 31 54 30 30. Marmitaria Família Guilherme. O segredo do nosso tempero é a dedicação. Comida boa tem gostinho de amor. É assim que a gente trabalha por aqui. O telefone é o 43 3154 5134 ou 998627920. Marmitaria Família Guilherme. Bateu a fome? É aqui. Na hora de abastecer o seu veículo, não fique perdendo tempo por aí. Vá direto no Alto Posto Nossa Senhora Aparecida. Atendimento 24 horas. No centro de Cambé. Posto Nossa Senhora Aparecida. Com a melhor equipe de frentista, todos treinados para lhe oferecer um bom atendimento. Na loja de conveniência você encontra uma grande variedade em produtos de qualidade. O ambiente é totalmente climatizado e o conforto que você, amigo cliente, merece. Alto Posto Nossa Senhora Aparecida. Na Avenida Inglaterra, 1280, no coração da cidade. Telefone 3259-2453. Atenção Cambé, a clínica atende já, agora é MedLife Centro Médico. Isso mesmo, atende já, agora é MedLife Centro Médico. Um novo nome, mas o mesmo compromisso com a sua saúde e da sua família. Temos mais de 15 especialidades médicas, exames laboratoriais e de imagem, exames cardiológicos, neurológicos, procedimentos e muito mais. Tudo com qualidade, agilidade e preços acessíveis. Continuamos no mesmo endereço, Rua França, 538. Agende sua consulta pelo telefone 3035 1635 ou WhatsApp 999180210. Vem pra MedLife. Cuidar da sua saúde é nossa prioridade. Venha passar bons momentos com a família e amigos no Rancho do Gaúcho, entre Cambé e Varta. Variedades de porções, pizza, petisco, pastel gigante, a melhor e maior tábua de frios da região. No Rancho do Gaúcho tem uma variedade de vinhos, doces, compotas, queijo, salame, suco de uva. Rancho do Gaúcho, aberto das 7:30 da manhã até a meia-noite. Faça o seu evento, casamentos, aniversários, confraternizações de empresas e escolas. Rancho do Gaúcho. Reservas 3398-4456.
Supermercado Miliose. Toda quinta e sexta é dia de feira no Supermercado Miliose, com frutas e verduras super baratas. No açougue do Supermercado Miliose, além de você economizar, você tem a melhor carne da região. Passe seu cartão Miliose. Com ele você tem até 40 dias para pagar suas compras. Supermercado Miliose, Avenida José Afonso dos Santos, 590, Jardim Santo Amaro, em Cambé. Fone 3251-1146. Restaurante Casa Verde. O seu almoço tem lugar certo. Aqui no restaurante Casa Verde oferecemos a você marmitex, prato feito, sucos, café e, é claro, o atendimento que você tanto merece. Restaurante Casa Verde. Não espere para fazer o seu pedido. Ligue agora mesmo 3035-6977 ou mande um WhatsApp 43 99133 6946. Restaurante Casa Verde, no centro de Cambé, esperando por você. Sabe aquela reforma que há muito tempo você queria fazer? Pois então, agora ficou mais fácil. Reformar, ampliar, construir. Venha para o Depósito e Madeireira Planalto, o lugar que você vai encontrar toda a linha de materiais de construção com qualidade e o menor preço da cidade. Depósito e Madeireira Planalto, Avenida Brasil 741, Cambé. Telefone 3254-1122. Depósito e Madeireira Planalto. Participe em nossas redes sociais. Instagram, @rádio_Cambé 770. Facebook, Rádio Cambé. Nosso site, www.cambefm96.com.br. YouTube, @Cambé Agora. Rádio Cambé, a rádio que veio para ficar. Quer facilitar a sua vida? Agora sua conta de luz da Copel pode chegar direto no WhatsApp. Dá para guardar e consultar quando quiser. Vale como comprovante de endereço e o pagamento pode ser feito como você preferir, no celular, no Pix ou nos meios tradicionais. Com a fatura da Copel no WhatsApp, você ganha tempo e conforto. Acesse copel.com e venha para a fatura digital, agora também no WhatsApp. Copel, pura energia. Neste sábado, o programa João Mendes e você estarei sorteando o jantar para o casal no Rancho do Gaúcho entre Cambé e Varta, o bolo da panificadora Bolana, o carvão Palvan, esse não pode faltar no seu churrasco. Programa João Mendes e você, sábado, 1h30 da tarde. Eu conto com a sua sintonia, a sua participação no 3154-1771 98803-8337. Programa João Mendes e você aqui na Rádio Cambé, a sua melhor companhia no sabadão. Quando a chuva descer. Rádio Cambé 770. E apresenta de segunda a sexta-feira, às 14 horas. Programa Princípio da Sabedoria. Com Nilson Barbosa. Músicas, mensagens, orações, informações, interatividade e a sua participação pelo fone 3154-1771. Parece brincadeira, mas muita gente se esqueceu de que a dengue é um problema sério. Sem tratamento adequado, as taxas de mortalidade por dengue grave podem superar os 20%. Fique atento. Essa pequena atitude ajuda, mas é possível fazer mais para prevenir a dengue. A dengue pode ser evitada. Entenda como se proteger. Vamos construir um futuro sem sombra de dengue. 24 horas com você. Rádio Cambé 770. Você está acompanhando o programa Bom Dia Cambé. Muito bom. Ok, muito bem, agora já são 7 horas mais 7 minutos. Opa, 11h07. 11 horas mais 7 minutos. Aqui ninguém perde nada. Eu que perco o rumo, sei lá. Sabe por que é? É o café de hoje. O café de hoje foi 7 horas. Geralmente eu tomo café 8 horas. Consertou rápido, hein? Consertei, Agora já tá na hora do almoço já. E falar em almoço, sabe aonde Falando que... em almoço? Aonde que a Regiane vai pagar o almoço hoje? Na Marmitaria Não, Família tudo eu Guilherme. hoje, tá sobrando tudo pra mim hoje. É lá na Marmitaria Mas Família toda Guilherme. vez eu? Dá uma volta. Regiane, faz tempo que você não paga pelo nada, Regiane. amor.
Tá bom. Faz tempo que você não paga. Marmitaria? Marmitaria Família Guilherme. Família Guilherme. Vou pagar tudo no nome do Cláudio lá hoje. Pode tudo esperar. no nome do Nilson, então. São 11 horas mais 8 minutos. Deixa eu falar aqui da Imobiliária Condor, uma nova experiência em alugar imóveis, aluguel rápido, sem fiadores, sem comprovação de rendas e sem burocracia, 100% digital. Imobiliária Condor na Avenida Inglaterra 709. O telefone é o 3254-3424. Deixa eu falar aqui também do supermercado Miliose, com ofertas todos os dias, oferecendo produtos de qualidade com os menores preços da concorrência, além de produtos alimentícios, dispõe aí de uma variedade em utilidades em todos os setores. Supermercado Miliose, na Avenida José Afonso dos Santos, 590, no coração do Santo Amaro. O telefone é o 3251-1146. Mandando aqui um grande abraço aqui para o Fernando, lá da mecânica ali da Chavantes, está lá ouvindo o nosso Bom Dia Cambé. Alô, Fernando. Doutor Davi, se tiver algum problema no seu carro, leva lá na mecânica do Fernando, ali na Chavantes, bem no alto, antes de começar a Avenida Antônio Raminelli ali, tá bom? Nilson Barbosa também, leva seu carro lá no Fernando, lá na mecânica do Fernando. A Regiane vai levar aquela... Como é que é o nome do seu carro? Não é seu carro. Como é que o nome do seu carro é uma... BMW? É uma RAM. Hã? É uma RAM. É uma RAM. Ah, é uma RAM. É uma Rampage. Ok, muito bem, são 11 horas mais 9 minutos. Notícia na programação. Essa semana agora que começa, segunda-feira, dia 26, o INSS vai começar a devolver os descontos indevidos que aconteceram nas aposentadorias, nos benefícios de todos os pensionistas, mas é um primeiro lote, tá? Vai dar em torno de 260 milhões de reais de devolução automática, porque no final, segunda-feira já começa, inclusive, alguns recebimentos de beneficiários de aposentadoria, e aí vai acontecer nos próximos dias também, aqueles que vão receber o próximo pagamento da sua aposentadoria, do INSS, que tiveram desconto indevido, por aquela fraude bilionária que ainda está gerando polêmica no Brasil, serão contemplados aí com a devolução no seu olerite, no seu pagamento, e você pode até estranhar, mas por que está vindo um valor um pouco maior? Porque houve desconto indevido, e o INSS vai fazer isso espontaneamente, né, entre aspas, porque está sendo pressionado aí, não só pela imprensa, mas também pelo Ministério Público, que defende o interesse aí dos aposentados, pensionistas, com essa fraude bilionária, que já foi divulgada aí bastante aí pela imprensa, pelas equipes de jornalismo, inclusive nossa bancada fez isso por várias vezes, e nós ficamos até felizes em saber que o governo já começa a fazer isso, porque senão a pessoa tem que entrar com uma ação judicial para reaver aquilo que é direito dele. Então isso não é justo. Não é justo. E nós estamos falando de bilhões. Esse é o primeiro lote. Não, 260 milhões, imagina. Foi o rombo aí. Foi enorme. Nós tivemos alguns servidores lá, inclusive dentro da Receita Federal, alguns servidores que foram também lesados, caíram, né? No golpe, Caíram exatamente. No golpe. Isso é um golpe, inclusive eu estava conversando com uma amiga lá, uma servidora, 3 anos ela tendo esse desconto em folha. E aí a filha verificou isso e tal, contestaram, e eu acredito que ela vai agora para o primeiro lote. Vai. Mas se não presta atenção, 3 anos, imagina Exatamente. só. Por o valor isso, é pequeno, então a pessoa não percebe. Não percebe. Se eu não me engano, foi de R$54 mensais. São valores pequenos, mas em 3 anos, imagina. Juntou aí, deu esse bolo de 6 bilhões de reais. Exatamente, muito justo. Vamos falar do Marcelo Autopeças novamente? Então vamos lá. O lugar que você vai encontrar peças originais e certificadas para o seu carro, viu? Compre com confiança e tenha segurança na estrada. Venha conferir as ofertas aí do Marcelo Autopeças para esse mês. O Marcelo lá trabalha com as melhores marcas do mercado, acessórios para carros nacionais e importados. Olha, os meus carros já estão lá, viu, gente? Lá na mão do Marcelo, os importados. Todos, viu, doutor Davi? Entendi. Marcelo Autopeça fica na Avenida Antônio Raminelli, 564, ali na rotatória, próximo ali ao ginásio de esporte do Jardim Ana Rosa. Anota aí o telefone do Marcelo para você levar seu carro lá em alguém de confiança. 3020-8938
ou 99665-0118. Marcelo Autopeças ali no Jardim Ana Rosa. Ok, muito bem, são 11 horas mais 13 minutos, 11h13. Estamos recebendo em nosso estúdio, no programa Bom Dia Cambé, pela Rádio Cambé, afiliada à Rede Bandeirantes, o psicólogo Eric Victor Zampieri, da Clínica Tríplice. Eric, é um prazer e uma honra tê-lo aqui na programação. Seja bem-vindo, bom dia. Prazer é meu, obrigado pelo convite, Cláudio, pessoal. É uma honra estar aqui e poder estar discutindo hoje com vocês. Ô Eric, qual é a sua cidade natal? Ótimo, eu sou de Rolândia. Fala mais perto aqui. Eu sou de Rolândia e em Rolândia nós já temos a primeira unidade da Clínica Tríplice. Uhum. E recentemente viemos aqui para Cambé com as especialidades, né? Psicologia, fonoaudiologia, neuropsicopedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia. Uma equipe bem completa para atendimento multidisciplinar de crianças autistas, TDAH, enfim. Os neuroatípicos, né? Especialmente. Então a Clínica Tríplice é a segunda já, Isso, Eric? nós já temos a clínica em Rolândia já. E agora em janeiro iniciamos aqui em Cambé. A demanda era bastante, né? Que você falava que você falou para mim em off que muitas pessoas daqui de Cambé iam para Rolândia, né? Isso, nós temos muita procura, né? Não só de Rolândia, mas da região. Então, muitos clientes daqui de Cambé, até de Londrina, que deslocavam para Rolândia, né? Então nós encontramos uma oportunidade e trazer o tratamento para ficar mais prático, né? Questão de logística para as famílias e poder cobrir melhor, né? E dar esse auxílio para as famílias. Ok, muito bem, são 11 horas mais 14 minutos e a partir de agora os telefones já se encontram à sua inteira disposição para você fazer as suas perguntas, tirar aqui as suas dúvidas, né, com o nosso convidado, o Eric, ele que é psicólogo. O telefone é o 3154-1770, 3154-1771, ou no nosso WhatsApp particular que é o 996622269. Eric, até que ponto chega a mentalidade de uma pessoa comparar um boneco com um ser humano? Tem explicação isso aí? Pois é, essa questão da bebê reborn, né, entrou uma polêmica muito grande, mas é um item já de muitos anos, né, que existe, acho que já desde de 2000 ali, por volta, e ganhou muita força no Brasil agora, né, por meio de uma polêmica. Mas acho que o primeiro passo, Cláudio, é a gente tentar identificar o que é verdade e o que é mídia, né? Então, tiveram muitos casos aí de influencers usando da bebê reborn, do brinquedo ali, e causando nas mídias sociais, né? Então, existe todo um alvoroço que se causa em cima disso, e economicamente falando, faz com que as pessoas consumam mais. Explodiu o consumo. Explode o consumo. Então, parte disso, de tudo que tem surgido nas mídias, tem o lado que é real, que existem pessoas que têm essa dificuldade de separar uma realidade, né, o lúdico da realidade, mas a grande parte disso tudo que tem acontecido não são só histórias espalhadas, na verdade, né? Doutora, porque o que se ouvia falar muito, sempre, eu acho que aconteceu casos, você pode até me falar melhor sobre isso, são de gravidez psicológicas, mulheres que ficam grávidas só psicologicamente. Isso era meio que comum, né, doutor? Mas isso tem um fundamento. Isso, existem ali algumas causas, existem algumas explicações dentro ali do campo da psicologia e da psiquiatria. Pro lado da gravidez psicológica, né, isso vai acontecer. Mas aí agora entra nessa onda da bebê reborn e extrapola mas aí dá isso, esse pulo. Né? É um pulo muito grande, exatamente, né? Então não tem uma... Eu nem acho que tem uma ligação real tudo isso, né? Acho que cada caso também a gente vai ter que olhar. Existem casos de pessoas que, sei lá, perderam filhos, que têm desejo de ser mãe e não consegue, e aí acaba encontrando o meio ali da brincadeira, né? Uma satisfação, talvez, um conforto de alguma maneira. Isso pode acontecer. Mas aí, doutor, assim, a gente também já ouviu falar bastante de mulheres, por exemplo, principalmente mulheres mais velhas. Não teve aquela boneca na infância, não teve aquele brinquedo, então era um sonho ter agora. Aí cuida e tal, mas não dá vida tanto quanto está acontecendo agora. Realmente, doutor, se trata de uma doença? Acho que como que a gente vai pensar onde isso realmente afeta uma pessoa, a vida de uma pessoa, né? Então, a pessoa é um colecionador de, sei lá, cartões, moedas ou qualquer coisa que seja. A
pessoa faz uma coleção disso. Então ela sai de casa com aquilo para quê? Para mostrar para os amigos, ó, o que eu tenho. Recebe uma pessoa em casa, você mostra uma coleção. Então isso é um ponto. Sim. Né? Nesse caso, esses casos pontuais que aconteceram são casos de pessoas que acham que precisam levar, por exemplo, a boneca para algum local, porque a boneca não pode ficar sozinha. Aí a gente já vê que o negócio está extrapolando esse limite. Sim. Então entra nisso. Pode ser, não sei, uma dissociação da realidade, talvez, algo que vai precisar ser mais investigado. Não dá pra gente dizer que generalizar, né? E dizer que todo mundo que sai com as bonecas e faz isso passe por um transtorno. Mas precisa ser investigado e pode sim ser associado a algum tipo de transtorno. Esse transtorno nós poderíamos dizer, eu sei que tudo tem que ser ali estudado, verificado, mas a gente pode dizer que é um transtorno psiquiátrico ou não? Poderia se encaixar. Entra nesse rol, né, de doenças mentais, né? Sim, porque está indo muito além, assim, por exemplo, a gente está vendo muito já, elas estão fazendo festas infantis para boneca aniversário, chegou ao ponto de contratar buffet, tem uma que contratou um buffet e fez uma mega festa, a outra fez chá de bebê para saber, porque ela foi para comprar um bebê reborn e fez o chá de revelação para saber qual você ia comprar. Então a coisa assim tá sem escrúpulos, sem limite. A pessoa tá ultrapassando assim o limite. Mas acho que entra um pouco nisso. Existem os movimentos disso, de quem trabalha com a mídia. Então existe uma movimentação, os influencers, né? E no campo dos influencers a gente vê eles fazendo coisas muito absurdas. Sim, por exemplo, eu até citei, a hora que nós estávamos fora do ar, de uma moça muito bonita, muito bem estruturada, vamos dizer psicologicamente, aparentemente ali nos vídeos que ela já fazia antes, de repente ela aparece amamentando uma bebê reborn, fazendo ela continuou fazendo ali o seu trabalho na internet, mas amamentando uma bebê reborn. Então nós conversamos até sobre isso, que eu acredito que aquilo ali foi para aquilo que a gente diz, caçando like, né? Isso, foi para chamar a atenção. Exatamente. Porque não pode ser outra coisa possível. O caso de uma então pessoa, a gente consegue, né, ver algumas pessoas que fazem isso justamente para internet. Exato. O caso de uma pessoa chegar num posto de saúde e pedir para simular uma vacina. É fim do mundo, né? Do psicológico. Até onde essa exposição da mídia é bom ou até onde atrapalha? Porque até então tudo existem ainda aquelas pessoas que tudo que vê na internet acredita. Então essa realidade do bebê reborn que a gente está vivendo hoje, muitas pessoas têm acreditado, principalmente nesses casos que têm só buscado por visualização. Até onde isso, falando psicologicamente, é bom para as pessoas? A própria exposição, as pessoas criam uma dependência, né, muito forte dessa valorização social, né? Então nós sempre vamos partir da ideia de que se torna um problema quando efetivamente afeta as estruturas da qualidade de vida dessa pessoa. Então isso consome de certa forma o desenvolvimento, a aprendizagem da criança, afeta de uma pessoa, né, qualquer idade que seja, ou então a pessoa para de trabalhar em torno das mídias sociais, a pessoa atrapalha a alimentação da pessoa porque tudo que ela vai fazer está relacionado à mídia social. Então afeta dessa maneira. Conforme ultrapassa a qualidade de vida de uma pessoa, a gente pode dizer que aquela prática está se tornando danosa, prejudicial à qualidade mental, né? E aí nós temos alguns transtornos que têm uma suscetibilidade maior a depender de aspectos digitais, principalmente, né? Então, por exemplo, um transtorno de TDAH. Então a pessoa tem uma facilidade muito grande a desenvolver alguns tipos de vícios. E aí pode acontecer o vício em mídias e etc, né? Então são vários pontos que a gente vai destrinchando dentro desse contexto tecnológico. Tá, eu tenho uma última pergunta só para eu deixar vocês falarem, tá? Doutor, só um ponto pra gente finalizar esse assunto. Não é sobre o bebê reborn, mas é uma coisa que também tá assim, muito em alta. Não se ouvia antigamente, ou não se procurava diagnóstico, ou o que aconteceu assim que de um tempo para cá, vamos dizer de uns 5 anos, eu acredito, estourou esse negócio de TDAH, de autismo. Hoje é muito comum. Distúrbio alimentar, né? Hoje é muito comum a gente achar as crianças autistas, as crianças com TDAH. Eram os diagnósticos de antigamente que não eram tão feitos, ou a mãe não procurava, simplesmente corrigia na vara e estava tudo certo, ou
O que aconteceu, doutor? Porque de um tempo pra cá, até adultos, eu conheço vários. Eu descobri que eu tenho TDAH, e descobri que eu sou autista, tal. O que houve, doutor? São vários fatores, né, que nós temos que considerar no aumento do diagnóstico. Então, a prevalência, por exemplo, do autismo dos últimos anos tem aumentado muito. Mas são revisões no conceito do diagnóstico. Então, os critérios diagnósticos estabelecidos pelo DSM, que é o Conselho Médico, né, que estrutura os transtornos e faz os desenhos dos transtornos e o mapeamento, ele passa a utilizar mais critérios para alguns transtornos. Então, descobrir que tem mais características envolvidas. Então, algumas características que anteriormente eram passadas, por exemplo, como esquizofrenia, há alguns anos atrás, hoje a gente entende que não eram casos de esquizofrenia, eram casos de autismo não diagnosticado. Porque era uma visão diferente que nós fomos melhorando. Nós temos também melhoras na padronização da avaliação. Então, os meios de avaliação antes eram muito restritos. Então, por exemplo, até clínicas. Nós chegamos agora aqui em Cambé e não tem outra clínica até então nessa proporção com a quantidade de profissionais. Tem outros profissionais, mas isolados, né, não com uma gama tão grande. Então, isso tem aumentado. Então, nós temos mais profissionais capacitados hoje do que, por exemplo, há 10 anos atrás. Sim. Né? As certificações que trazem meios para a gente aprender a avaliar, né, de forma correta, desenvolver ferramentas. O uso da tecnologia permite que a gente faça essas capacitações hoje mais facilmente, dê mais acessibilidade a tudo isso. A difusão da informação. Então, as pessoas poderem falar sobre isso, por exemplo, em rádio, falar na mídia social, faz com que os pais procurem mais. Então, aquele pai que vai numa reunião de escola e a professora se queixa que o filho dele é desatento ou qualquer coisa, quando ele chega em casa e ele comenta com uma outra pessoa, eu vi isso na internet, é claro, existem diagnósticos também errados. Isso vai acontecer, né? Então, o pessoal fala muito isso, né? Agora tudo é autismo. Agora tudo é TDAH, não pode falar nada que é TDAH. Tem pessoas que agem de má fé mesmo, né? E usam diagnósticos de uma forma errada. Não vou discordar disso. Então, assim, são N fatores que vão. Mas então realmente foi a identificação disso, os diagnósticos que realmente. Os critérios diagnósticos vão se moldando, né? Então você acredita que as crianças já nasciam também há 10 anos atrás, então não tinha esse diagnóstico? Nós temos relatos muito antigos dentro dos estudos de medicina e de psicologia, que quando nós vamos pegar, sei lá, um paciente nos anos 60, 50, 60, e a descrição desses pacientes, das dificuldades, casam muito com esses transtornos atuais. Sim, eu falo frequentemente que eu acho que eu tenho. Acho que eu tenho um TDAHzinho, tá? Eu falo frequentemente isso. E nós temos muito isso, assim. Eu já diagnostiquei, acho que você tem TDAH. Mas eu acho assim que. Tenho certeza que a gente está vivendo uma época de avanço, né? Não só tecnológico, mas de estudo, pesquisa, né? Mais profissionais se debruçando mais sobre, né, a questão da personalidade, a questão de desvio de personalidade, de dificuldades psicológicas. E isso é importante porque se você diagnostica, né, tem um diagnóstico recente, ou mais cedo possível, de uma criança que tem um desvio de personalidade, ou então um TDAH, ou tem aí um autismo, o tratamento ele se torna mais eficaz, né? Porque você pega logo no início e a criança começa a ser acompanhada. E o outro fator assim que eu gostaria de abordar com o Dr. Eric é também sobre as escolas, né, que recebem essas crianças com esse diagnóstico. Como é que as escolas começam a lidar com isso? Porque os professores precisam ter uma capacidade de lidar, uma capacidade realmente para atender, né, clínica, né, para atender essa criança. Se eu não me engano, até parece que agora as escolas têm até professores de apoio em relação a isso, né, doutor? Isso é importante, porque a criança está ali estudando, ela passa horas ali na escola e ela precisa ter ela não pode ser excluída, né, do meio, ela tem que ser inserida, ela tem que ser, né? Isso, exatamente. E como é que a psicologia pode, né, nesse momento, assim, diagnosticando uma criança com o aspecto, né, de autismo, né? Isso. Como é que ele, como é que é o diagnóstico? Como é né? que é os primeiros sintomas que alguém da família pode falar assim? Como é que eu identifico que a criança tem um comportamento de autismo ou de TDAH e o que fazer a partir disso? Vamos lá. São vários pontos aqui, né, que o doutor trouxe. Primeiro, essa questão do diagnóstico,
nós vamos pensar que os transtornos eles trazem as características já na primeira infância. Então, já por volta dos 3 anos, a criança já vai apresentar esses sinais muito fortes, né, geralmente, em casos de autismo nível 2 ou 3, que são de mais comprometimento. Mas atraso de fala, dificuldade de socialização, dificuldade de sono, falta de interesse em alguns brinquedos, ou interesse restritos, comportamentos mais estereotipados. Então são dessas características que nós vamos ver que são os primeiros sinais de alerta que devem fazer um pai e uma mãe levar o filho para um acompanhamento especializado, uma avaliação psicológica, né, ou com um neuro. O primeiro passo seria levantar essa dúvida com um pediatra que já acompanha, e a partir disso levar num neurologista infantil ou levar num psicólogo para fazer uma avaliação. As psicopedagogas também podem auxiliar, levar numa fonoaudióloga que vai já estar olhando os sinais de atraso. Então tudo vai estar tem que já ser mapeado desde muito cedo, né? Geralmente a escola é essa porta de entrada. Então a escola, os professores já têm um olhar de comparação com outras crianças, então já olha, essa criança tem uma dificuldade um pouco maior do que as outras. Essa criança não está no mesmo ritmo, não acompanhando só no sentido da aprendizagem, mas nos comportamentos em si, sinaliza para a família. E aí a família lida com a primeira barreira, que é o desconforto, né? Ninguém quer ouvir que o filho tenha provavelmente alguma dificuldade, algum atraso. Aceitar que a criança tem um distúrbio, tem um problema, né? Exato. Então, a partir disso, a família procura esse profissional e dá continuidade. E aí o diagnóstico precoce, ele vai trazer muitas coisas. Ele vai fazer com que a escola, com um diagnóstico, consiga planejar o ensino dessa criança, consiga planejar a estrutura, vai conseguir fazer com que essa família busque recursos com plano de saúde, até mesmo a nível de secretaria, acompanhamento especializado em APAE, escolas especializadas, né? Então esse diagnóstico precoce ele é o grande X da questão no aspecto do desenvolvimento, né? E um outro ponto dessa intervenção precoce e o descobrimento muito recente é que façam que a família também lide melhor com essa criança. Sim. Então muitas famílias fazem o que quando a criança é birrenta, né? Corrige na vara, corrige na vara, bate, né? Faz um castigo. E aí a gente vê o quê? Que não adianta. Começa a ver que, eu bato no meu filho, ele piora, piora, melhora. Pois é, existe um transtorno, não é porque essa criança quer. Então, existem vários ganhos nesse diagnóstico precoce, né? Vão ter casos que são um autismo muito sutil, ou um TDAH muito sutil, ou outros transtornos que não vai ser tão cedo diagnosticado, que vai chegar numa idade mais tardia, que vai receber esse diagnóstico, e aí tá tudo bem, a gente vai correr atrás. Mas o importante é isso, procurar sempre profissionais qualificados, que isso é um outro ponto, né? Procurar profissionais especialistas das áreas e que realmente usem meios corretos para fazer essas avaliações. E esse tratamento, doutor, assim, a criança é diagnosticada, tem lá o médico já identificou, às vezes é um neuro, né? Ou um pediatra identificou que realmente existe. E como é que a família, ela vai, além da escola, né, que às vezes não tem toda a estrutura, fora a escola, como é que é feito o tratamento? Ele tem que procurar realmente um profissional e tem que dar início a esse tratamento de terapias, né, constante. E às vezes a família não tem condição econômica, né? Não permite o orçamento, às vezes, pagar um profissional e tudo mais. Nesse caso, qual que é a orientação que vocês fariam para uma pessoa que não consegue pagar um atendimento, né, da terapia? Isso. A recomendação, assim, primordial é que seja levantada a possibilidade de ao menos um plano de saúde que a família consiga arcar. Vai ser difícil, não é toda família que tem acessibilidade a isso, né? Procurar as escolas especializadas, então as APAEs, por exemplo, ela tem as clínicas, né, as terapias dentro da APAE, com cada área que a criança tenha necessidade, e dentro da APAE também tem a escola especializada. Então dentro da APAE tem a escolinha já preparada para esse trabalho. Não são todas as crianças que vão ter perfil para essa escola, porque entra no sentido ali de, às vezes, precisa ter mais defasagem, porque casos de autismo leve, por exemplo, a criança pode ir para a escola convencional. E essa escola convencional, quando tem o diagnóstico em mãos, ela precisa disponibilizar, por lei, uma professora de apoio. Então entra nesse campo. Ela disponibiliza uma professora de apoio para aquele aluno, que na sala de aula ele vai ter um suporte maior para suas atividades. Então ele não vai ficar desamparado.
Então essa criança ela pode fazer terapias pela PAI, ela pode fazer por alguns outros núcleos, né, que acho que em Londrina tem bastante escolas especializadas, né, tem o ILS também, e vai passar por essas intervenções sem custo e a aula pode ser mantida numa escola regular. É claro, a intensidade talvez que essas escolas especializadas vão conseguir imprimir não é o ideal para essas crianças, que você conseguiria arcar com um plano de saúde ou algo do tipo, né? Que você conseguiria colocar uma carga horária muito maior, uma intensidade maior, porque quando nós falamos de intervenção precoce, nós falamos de uma carga horária muito intensa. Então essas crianças são crianças que passam horas de vezes 15 horas de terapia semanais, 20 horas de terapia semanais, pode chegar até 40 horas semanais, dependendo do comprometimento que essa criança tem. Ela precisa de um atendimento porque ela precisa de uma coisa muito mais intensa, frequente, isso, e todo um apoio, né, da família, terapeutas, profissionais da escola. Então basicamente a receita de bolo é essa, né? Fazer muitas terapias, ter os acompanhamentos médicos e na escola ter esse suporte individualizado, né? Tá. O clínico, então, quando nós temos um acompanhamento, nós trabalhamos junto com as famílias e junto com a escola. Então, quando a criança chega para nós, né, a partir da avaliação, qualquer profissional trabalharia dessa maneira, né, ou deveria, ele vai orientar a família como a família conduzir em casa, ele vai fazer uma visita nessa casa, ele vai orientar como a família pode melhorar esse ambiente de estimulação, ele vai orientar os profissionais da escola como eles podem melhorar a qualidade de vida dessa criança. Então o clínico também consegue dar respaldo para essas pessoas, né? Que suportam a criança. Vocês colocaram também no começo a questão de como as escolas estão preparadas. Essa é uma das grandes dificuldades da escola, a capacitação técnica. Então, os professores de apoio, eles por lei têm que ter uma especialização na área de educação especial, mas nem sempre eles conseguem, nem sempre a secretaria, né, o Estado, ele tem professor o suficiente para a quantidade de aluno. Sim. E essa é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje. Então nós temos às vezes 4 crianças sendo acompanhadas por um professor de apoio, que é pouco. Ok, voltando aí nos bebês reborn. É isso que eu ia dizer. Posso voltar eu? Eu tenho muita dúvida. Deixa eu voltar no bebê reborn. Doutor, eu sei que é tudo questão de avaliação, como o senhor já falou. O senhor não, que você é muito novo, né? Doutor, como você falou lá no começo, é tudo uma questão de avaliação, precisa ser feito um acompanhamento. Mas você acha que tem ligação, então, de repente, que não tenha sido tratado na infância, e aí, agora, adulto, transferir isso para um bebê reborn? Boa pergunta. Pode acontecer. É porque é impossível. Eu tô tentando achar uma causa pra isso, que é inexplicável. Ô, Eric, essas pessoas, essas mães, no caso, que tem esses bebês reborn, tá, será que elas adotam esses bebês porque não quer ter compromisso com o bebê, né, o ser humano, verdade, né? A criança. Mas a maioria por exemplo, já foi mãe. A maioria delas já foi mãe, já muitas tem filhos. Talvez não, talvez. Eu vi a reportagem de uma que, inclusive, briga com a filha de 4 anos que não pode ir lá na bebê reborn dela. Porque tem muitas que estavam, o bebê, vou ter um bebê, vai acordar lá 4 horas da manhã chorando, querendo mamar, tem que, pra sair, tem que fazer aquela limpeza e, né, dá aquela preocupação. E tendo um bebê reborn, ele não vai ter, essa pessoa não vai ter muita preocupação, né? Vai lá cuidar. Mas isso aí é tratamento. Essa pessoa, pra mim, acho que, sei lá, precisa de um tratamento urgente, né? Sem dúvida, né? É a pessoa que deixa passar essa parte lúdica, essa parte do brincar, né? Tudo bem brincar sendo adulto, né? Não tem problema disso. Brincar exato. É saudável, sim. Né? Ter esse ambiente lúdico e leve para algumas pessoas. Mas quando isso começa a distorcer dessa realidade, essa pessoa extrapola esse ponto, precisa de procurar algum acompanhamento. E aí vai de cada caso, mas pode ser uma pessoa que teve, sei lá, uma infância muito difícil e aí tá tentando colocar como suprir alguma coisa. Isso. Talvez quer preencher um vazio. Porque existem, me corrija também, tá, doutor? Existem também, por exemplo, a gente lê muito sobre mulheres que suportam viver algum tipo de relacionamento ou vivem alguma coisa em relação a relacionamento porque não teve o pai, não teve a figura do pai quando presente e tal, então transfere isso
para um companheiro, essas coisas assim. Aí eu fiquei pensando, será que isso tem a ver com isso, de repente, alguma coisa que aconteceu na infância, alguma coisa que precisava ser suprida na infância, alguma situação que passou, ou pensei até em falta de afeto, de carinho, de atenção, e transfere isso para uma boneca? É uma possibilidade. Não dá pra dizer que todos os casos vão ser isso, mas é uma possibilidade, né? Tem também uma possibilidade de ser um objeto de afeto que a pessoa desenvolve, né? Então, assim, um ambiente que a pessoa não tem isso e acaba se apegando muito a alguma coisa específica. Uma ocupação que a pessoa cria e, assim, a vida dela fica só em torno daquilo porque ali é mais seguro. Então isso pode vir nessa construção mesmo, e aí veio a possibilidade da bebê reborn, e aí vai com a bebê reborn, né? Mas não dá pra dizer que tudo é transtorno, esse é o ponto, né? Não dá pra dizer que tudo isso é um transtorno. Né? Desde o princípio você já deixou claro que precisa cada caso ser estudado. Tem aquele detalhe também, né, Eric? Porque tem muitas pessoas que se apegam muito com animalzinho, né? Isso, gato, animal, eu cachorro, ouvi até coisas. um meme que eu achei bem engraçado. É a mesma coisa? A pessoa dizendo isso, os pais de pet tirando sarro dos pais de bebê reborn. Quer dizer, assim, uma comparação, tipo, um doido tirando sarro do outro doido. Como que funciona isso, doutor? Isso é um ponto muito válido, né? Pode ver, então, só mudou o objeto, parece, né? Nesse caso, né? Nós já temos só transferiu para outro item, né? E futuramente pode ser outra coisa que vai surgir. Então, se perguntar para um colecionador de carro, por exemplo, relar no carro dele naquela relíquia também é um problema. Você sabe que eu recebo muita crítica que eu não divido o meu Kinder Ovo, tá? Porque o Kinder Ovo é só meu. Sou louco por Kinder Ovo. E toda vez que eu não divido o meu Kinder Ovo. E aí eu recebo muita crítica. É mais ou menos isso, né, doutor? É basicamente isso, apego, né? É a questão do apego. Mas é que sempre tem um limite, né? Então, itens de coleção precisam ter limite, né? Você, igual eu falei, uma coisa é você levar para mostrar para alguém que você tem. Outra coisa é você achar que aquilo tem que estar com você, senão o mundo vai acabar. Sim. Então a gente começa a ver algumas características aqui de ansiedade, de alguns transtornos de impulsividade, talvez com alguma coisa, um desejo de posse muito grande, talvez uma distorção de realidade, depende muito do caso, e isso tem que ser muito bem investigado. Mas abre um leque de possibilidades. Porque existem algumas. Isso a gente fala através de imagens, de postagens, né? Pode ser também para viralizar, mas existem algumas pessoas que dão até voz e vida. Tem uma senhora, ela já é senhora, que ela posta amanhã a matinal dela lá, a bonequinha fazendo movimento, pegando café e ela dando voz. Ela pergunta, você quer café, filho? Quero, mamãe, café. Ela dá voz, ela dá vida. É uma coisa muito louca. Muito bizarra, né? Muito bizarra. Tem essas bonecas. Eu não sei se eu tenho mais medo da boneca ou dela, é incrível. A boneca acho que não faria mal. Mas tem bonecas que vêm, acho que com batimento cardíaco, com todo um aparato de coisas para tornar mais real aquilo possível, né? Mas isso também não foge muito de jogos de videogame, que também tem que ter um limite. Isso não foge de outras fugas, de qualquer outras fugas que as pessoas saem, fugindo da realidade é uma fuga, né? Isso, exato. E a gente tem que olhar também para o contexto que nós vivemos, né? O que leva essa pessoa a consumir esse tipo de produto. Isso é o principal ponto, né? Por que essa pessoa buscou esse refúgio? Pode ser uma coisa da infância, pode ser uma questão de relacionamento, pode ser um ambiente muito empobrecido, pode ser falta de acesso a outras coisas. Então são N fatores que vão estar envolvidos ali, mas a questão é sempre o limite. Essa semana teve a polêmica também do padre Fábio de Mello, né? Que admitiu que adotou uma bebê reborn já há um tempo, e parece que essa adoção aconteceu nos Estados Unidos. E essa bebê reborn tem trazido para ele um certo conforto, porque a depressão dele voltou novamente. Eu não vi isso. Ele encerrou os shows, verdade. Que bom que eu não vi isso. Que encerrou os shows, parou com tudo para fazer um tratamento agora paralelo da depressão novamente, que é uma recaída que ele teve. E exatamente na semana que surgiu essa polêmica do bebê reborn, ele saiu na mídia e falou assim, olha, eu também eu adotei uma bebê reborn. Inclusive levou o nome da mãe dele, que faleceu com 80 e poucos anos, e ele acabou homenageando a mãe. E essa adoção aconteceu nos Estados Unidos, e ele estava já, até relatou inclusive, Rejane, que ele está preparando toda a documentação de visto para a boneca reborn vir para o Brasil. É que daí entra talvez num campo, é muito cômico, é uma né? Loucura, Imaginar né? isso. Uma paranoia mas mesmo pode tempo, entrar né? num campo também que pode ser um fim terapêutico.
Pode ser. Então, assim, Também mas tem existe uma... o limite desse fim terapêutico. Né? Então, existem casos de uso de bonecas, como eu disse, de itens de apoio pra que a poder pessoa ajudar, usa auxiliar. para lidar em transtornos de depressão e coisas do tipo. Esse é um ponto, que é o caso do padre Fábio de Mello. Agora, eu não sei como a necessidade, por exemplo, um visto, né? Aí eu sou muito leigo nisso, mas assim, um visto para uma boneca, assim, talvez começa a idealizar uma coisa que está além de uma boneca, né? Então, por mais que seja um fim terapêutico, é entender que aquilo não é uma pessoa real. Exatamente. Né? Tudo isso entra no campo do imaginário e da simulação. No campo do direito, né? O que eu poderia dizer como advogado? Que no campo do direito isso fica muito subjetivo, fica muito simulado, né? Então, para o direito, fica difícil você alcançar às vezes, mas embora eu vi essa semana uma situação de uma colega advogada, que não é aqui do Paraná, mas ela estava administrando junto ao Poder Judiciário uma briga judicial em que as duas companheiras que conviviam juntas, as duas companheiras, tinham adquirido uma bebê reborn, tinha nome, tinha toda uma... passeava com elas e tudo. E na separação, houve um divórcio, elas separaram e tudo, uma delas saiu da casa, desocupou a casa e tudo, e ela entrou na justiça para ter direito à convivência com a boneca reborn, porque ela estava fazendo muito mal na separação, porque a boneca reborn acabou ficando lá com a outra. E que ela queria, olha só a loucura. Não é no Brasil isso aí. É aqui no Brasil, sim, senhor. É de Minas Gerais. É de Minas Gerais. O povo mineiro também é doido. Meu Deus do céu. E lá, eu acompanhei um pouco esse caso, chamou muita atenção, porque a advogada acabou entrando com a ação, tá? Por causa da polêmica, né? Uma ação de direito de visita, regulamentação de visita, direito de visitar a boneca em dias combinados, em horários combinados, e o pedido é para que haja uma guarda compartilhada da boneca do bebê reborn. Então, olha só o campo do direito, né? O juiz administrar uma situação como essa, polêmica como essa, mas ao mesmo tempo ele vai ter que encontrar dentro da legislação nossa sobre essa possibilidade de partilhar e de compartilhar o bebê reborn, como tem compartilhamento de animais de estimação em caso de separação aí de casais. Tem também a polêmica de, olha, o animal tem que ficar comigo, que ele se adapta mais comigo. Não, tem que ficar comigo. Então há uma polêmica também. E o bebê reborn entra nessa vala, né, para discutir quem tem direito de ter a convivência com mesmo o bebê reborn. Mesmo sendo algo inanimado, mesmo sendo um objeto sem mesmo vida, sendo, ele entra no mesmo entra rol? também no campo da possibilidade de você ter posse ou ter então um compartilhamento desse objeto, mesmo sendo do imaginário. O animalzinho, o pet, ainda faz algum sentido, pelo menos na minha cabeça, que tem porque vivo, dá né? trabalho. Nossa, como o Pix me dá trabalho, gente. Existe então, um cuidado, existe um exato, você precisa dedicar tempo mas no e campo tal. do direito, o que acontece? Se esse apego a esse objeto, que seja o bebê reborn, ele está causando um transtorno psicológico para a pessoa e de forma comprovada, ele provar que realmente aquilo realmente está alterando a sua personalidade, o seu humor, a sua convivência social por conta daquele objeto, é provável que a justiça vá conceder esse direito de aproximação ao bebê reborn. Então a gente chega no campo assim de dificuldade, inclusive, você fazer um encaixe disso na legislação, e tem legislação para isso, né? Assim, não tem uma legislação própria. Sim. Mas tem alguns casos que dá para você, a gente chama isso de casos análogos, né? Alguma coisa parecida e tudo mais. Mas uma coisa que chama atenção, doutor, é que essa semana, em vários estados do Brasil, nas Assembleias Legislativas, começou a surgir alguns deputados, inclusive no Paraná também já surgiu, uma lei que regulamente a questão do bebê reborn, inclusive para dificultar inclusive o acesso de bebê reborn em tratamentos em unidade de saúde, em escola, né? Porque como não tem uma legislação em filas, própria, né? Filas Preferenciais. Então está tendo uma pressa, inclusive, para regulamentar isso,
para que o bebê reborn entre nesse enquadramento, né, para que evite a polêmica da pessoa exigir um atendimento nas redes de saúde escolar, onde ela causa uma polêmica, às vezes até uma agressividade. Então a lei para proteger também o servidor público, né, que está ali para atender as pessoas normais, e aí você acaba atendendo aí um quadro como esse. Então assim, a gente começa a entrar no campo do direito, da justiça, observando que isso também tem um efeito não só social, um efeito jurídico, né, que precisa de uma regulamentação, precisa de um tratamento. E às vezes o juiz, a autoridade, ele não consegue na hora, sem uma regulamentação própria, ele não consegue adequar ali a essa situação. Eu vi sobre essa questão, esse trâmite que estava sendo feito de leis, né, mandando texto para isso, e acho que é importante porque isso, para dar esse privilégio para pessoas, vamos supor, chegar numa fila de posto e ter prioridade, numa fila de loja, né? Você tira também direito de outras pessoas que realmente têm essa necessidade. De uso de um bebê reborn até para questão terapêutica, né? Mas assim, dar privilégios para pessoas que estão utilizando o bebê reborn de uma forma errada, né, compromete o direito de outras pessoas que realmente os precisam, né? Eu tenho uma cliente, que é a família, né? Eu acompanho uma cliente aqui em Cambé, e ela apresentou um quadro de demência, né? Uma demência, e essa demência agravou, né? E ela acabou desenvolvendo aí o quadro de como é que chama a doença lá, meu Deus do céu? Fugiu. Da demência a pessoa começou a desenvolver aí a esquizofrenia, né? Mas aí o médico diagnosticou que junto com tudo isso, ela tem o mal de Alzheimer, né? Que essa senhora, ela se tornou uma criança. E aí uma das indicações do terapeuta dela e do próprio médico foi o uso de uma boneca. Não foi nem o bebê reborn, foi uma boneca, assim, uma boneca bem próxima do bebê reborn, assim, com boas características. E isso fez com que a rotina dessa senhora de 80 e poucos anos começasse a melhorar um pouco. Ela estava muito agressiva, e ela transferiu para essa criança, para essa boneca, o seu afeto. Então ela chama a criança de meu bebê, de minha amiguinha, e ela passa o dia ali brincando com aquela boneca, e ela diminuiu a intensidade da agressividade, dos transtornos, do nervosismo que a própria doença de Alzheimer ocasiona. Então é um caso assim de Cambé, que eu conheço, terapêutico, que é interessante. Então assim, a gente precisa também ter um equilíbrio, né, para não rechaçar, né, toda essa polêmica e achar que não é necessário. Tem algumas necessidades, é claro que dentro do campo da normalidade, sem fugir do racional e tudo, né, senão a gente começa a entrar num campo aí muito perigoso, que é o campo de você criar uma legislação para proibir ou para proteger o servidor público, né, que está ali no atendimento. A pessoa está ali, não, eu exijo que você atende. Você tem que atender, porque é minha filha, é minha boneca, né? E, enfim. Então eu vejo que existem algumas coisas que regulam, que ajudam, e tem aquilo que realmente está fugindo do controle. Então acho que a psicologia começa agora talvez trabalhar um pouco mais aí, né, doutor? Eu não sei como que seria o seu pensamento sobre isso, mas precisa avançar de forma rápida para poder atender essa demanda que vai surgir aí nas clínicas, né, nos consultórios. Começa a aparecer até essa questão legal, né? Aí a psicologia jurídica já precisando agir em cima disso, né? Então entra, por exemplo, um caso, uma briga de guarda compartilhada de uma bebê reborn. Então, assim, o profissional que acompanha isso, ele vai precisar laudar, ele vai precisar ter ferramentas para lidar com isso. Então, é um trabalho para todo mundo, né? E, Eric, lembrando também, a pessoa não vai sozinha numa clínica fazer esse tratamento. Alguém da família tem que encaminhar essa pessoa, né? Geralmente, a pessoa que está passando por um transtorno, alguma coisa, ela nem sempre percebe que ela está passando por um transtorno. Nem sempre ela identifica que ela precisa de Pra ela tá legal, tá tudo normal. Pra ela tá dentro do que ela gosta e quer viver, né? Então... Doutor, é uma realidade que todos teriam que fazer terapia, um acompanhamento psicológico? Olha, não digo que todo mundo precisa fazer terapia, mas eu acho que todo mundo se beneficiaria de uma terapia, né? Para ter mais autoconhecimento, se entender melhor, conseguir ser mais assertivo no seu dia a dia,
diminuição de sofrimento, né? Hoje, o mundo que nós vivemos hoje é um mundo insano, né? Onde você tem rede social o tempo todo, comparações o tempo todo, né? Quem que não olha no Instagram e tá seguindo, pô, mas por que eu não e ele sim? E isso é porque ninguém posta o sofrimento no Instagram, né? Ninguém posta, meu dia tá Tudo horrível. Muito lindo, né? Ninguém só posta que tá ótimo. O meu mesmo, meu Deus. E aí ninguém vê a realidade, né? E o mundo não é o Instagram. O mundo não é o Facebook, né? Não é o YouTube. O mundo é o que tá fora. Isso faz parte do mundo, né? Então, as terapias, elas ajudam para isso. Elas ajudam para trazer qualidade de vida, ter esse discernimento. Então, assim, se todo mundo precisa, olha, seria difícil dizer. Mas que todo mundo se beneficiaria de algum modo, sim. Com certeza. Uma pessoa que está em casa agora ouvindo o programa, uma mãe, um pai, e ele poderia fazer uma pergunta para você no seguinte sentido. Doutor, como é que eu posso identificar que o meu filho, a minha filha tem, por exemplo, um TDAH? Ou tem um autismo? Quais são os sintomas importantes que eu preciso verificar se esse quadro, se esses sintomas não está presente no dia a dia do meu filho, para identificar um TDAH, por exemplo? Ótimo. O TDAH é muito comum nós vermos respostas impulsivas da criança. Então a criança que faz coisas sem pensar, os pais vão falar. Criança muito agitada, que brinca com uma coisa, brinca com outra, já pula para outro brinquedo, nada satisfaz. Começa uma tarefa e não termina ela e já vai para outra. Começa a ter dificuldade na escola, algum conteúdo específico não retém. Tem dificuldade na socialização. Tem dificuldade, tá falando com a pessoa e a pessoa dispersa e vai longe. E depois, o que a gente tava falando mesmo? Ou esquece as coisas do dia a dia. Fulano, vai lá no fundo pegar tal coisa pra mim. E chega lá, ele tá brincando com outra coisa. Tá falando que eu tenho TDAH? Vocês não estão acreditando. O encaminhamento vai Pronto, ser já tá dando diagnóstico já. Vou te recomendar uma clínica aqui, tá? Inclusive, a gente podia falar dessa clínica daqui a pouco. Não, a gente já vai falar. Ok, então vamos lá, o TDAH então. Isso, então as características mais básicas, né? Que a família tem que chama atenção e precisa procurar um profissional, procurar geralmente uma por volta dos 3 anos já tem algumas características que podem surgir, principalmente na agitação, numa irritabilidade que pode acompanhar, a criança fica mais nervosa, etc, né? Agora com 6 anos, dos 6 aos 12, isso começa a ficar mais forte. Essas características começam a ficar mais acentuadas. E além da terapia, essa criança às vezes precisa de uma medicação, de um remédio? E aí muitas vezes ela vai entrar com um medicamento para manter essa tensão, para diminuir essa agitação, mas só no momento que isso começa a afetar a qualidade de vida. Então essa criança vai para a escola e não está desenvolvendo. Está com dificuldades na aprendizagem. Por quê? Porque a atenção dela está muito longe, então entra com medicamento. Quem vai recomendar? Podem ser ali o pediatra, pode ser o neuropediatra e pode ser o próprio psiquiatra, que trabalha ali com o pessoal, com o público infantil. Na terapia, o psicólogo, né? No caso, ele identifica que essa criança precisa de um reforço, de um atendimento medicamentoso. Sim. E aí ele vai fazer o pedido para ele vai fazer o encaminhamento para o médico, isso, exatamente. Então o psicólogo, né, o psicólogo ele não vai recomendar o medicamento, mas ele vai fazer o encaminhamento médico, né, vai pedir um profissional ele percebe que ali um quadro que precisa de um apoio. E aí muitas vezes vai passar por uma psicopedagoga também para auxiliar nesse reforço. Perfeito. Vai fazer um acompanhamento com uma fonoaudióloga, dependendo do comprometimento. Isso para os diversos transtornos, né? Então nós vamos ter transtorno opositor desafiador, vamos ter o próprio autismo, que são os principais hoje falados, né? E que precisam de todo esse aparato. Ok, muito bem, são 11 horas mais 56 minutos e já estamos encaminhando para o final do nosso programa. Ô, Eric, vamos falar da clínica lá? Que endereço, telefone? Bom, nós estamos localizados aqui na Rua França, 405, em frente ali à Matriz, a Igreja Católica, né? Estamos aqui já desde janeiro, agora de 2025, mas já temos alguns anos já na cidade de Rolândia atendendo. Então são profissionais experientes que estão conosco dentro das áreas que nós trabalhamos, né? Trabalhamos com terapia ABA na intervenção precoce para autistas, né, e deficiência intelectual. Trabalhamos com a fonoaudiologia para estimulação de fala, desenvolvimento de linguagem. Trabalhamos com a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, no trabalho com reforço escolar, desenvolvimento de funções executivas. Temos a psicologia para trabalhar com o público tanto infantil quanto adulto também, então trabalhar aspectos emocionais,
sociais, né, desenvolvimento de habilidades. Trabalhamos com a terapia ocupacional nas atividades laborais, desenvolvimento corporal, fisioterapia também na estimulação desde muito cedo das crianças com transtornos e atraso do Tudo isso lá na desenvolvimento. mesma clínica. Tudo na mesma clínica, um corpo que se comunica, né, profissionais que trocam experiência, que tem essa integração, né? Esse foi o nosso objetivo em montar a Tríplice aqui em Cambé, tentar trazer o que melhor Bem tem. localizada, tá no centro de Cambé. Isso. Deixa os contatos, doutor, por favor, o WhatsApp, o endereço. Temos o WhatsApp, né, o 433-312-9798, na Rua França, 405, e temos o Instagram da clínica também. Tem a Tríplice Multidisciplinar, e o outro Instagram que é a Clínica Tríplice também, de Rolândia. Então podem nos acompanhar lá e estar por dentro das nossas atividades e dar um pulo para conhecer o nosso espaço, tomar um café com a gente lá, ver mais de perto como é feito esse trabalho. Se a pessoa quiser fazer uma consulta, assim, tipo uma consulta sem compromisso, pode também? Só para conhecer? Nós fazemos um contato inicial, nós fazemos uma entrevista tipo com a família. Tipo uma triagem, né, primeiro? Isso, uma triagem, para ver realmente qual que é o serviço que essa pessoa precisa, né? Explicar como funciona esse trabalho, passar como funcionam os valores, etc. E a partir disso é feito os agendamentos, iniciados esses acompanhamentos. Ok. Doutor, o senhor volta mais vezes na programação? Volto. Ok. Foi um prazer receber o senhor aqui na programação. Forte abraço, um ótimo final de semana e até uma próxima. Doutor, foi uma honra te conhecer. Venha mais vezes, porque a gente tem assunto, é curiosidade para mais, bastante, para horas. Muitas perguntas chegando Muitas aqui. perguntas. Eu vou deixar lá no meu Instagram para quem tá ouvindo. Nem um terço. O Instagram lá da clínica. Sim, tá? favor, Sucesso sempre, doutor. Parabéns. Inclusive, ó, acabei de adicionar aqui no Instagram a Tríplice Multidisciplinar, especialista em transtorno, né? E também na especialidade de vocês. Parabéns pelo trabalho, acho que é enriquecedor. Cambé recebe de braços abertos vocês aqui. E vamos ter outras oportunidades para conversar sobre o assunto, que é um assunto muito presente hoje no dia a dia da nossa cidade de Cambé. Obrigado pela presença. Ok, vamos embora, Regiane? Vamos embora, Cláudio. Que sábado lindo, eu vou embora que eu tenho muita coisa para fazer. Te vejo daqui a pouco no meu Instagram, lá na doutora Thaís, fazendo meu Labian maravilhoso. Beijo, bom final de semana, obrigado pela repercussão nas minhas redes sociais. Amo vocês. Até sábado. Vamos embora, doutor Davi Garcia. Vamos para casa, mas com a responsabilidade de continuar a nossa missão de informar e conversar com a nossa comunidade cambense, sempre aqui na nossa bancada. Nossa bancada maravilhosa aqui com Cláudio Freitas, a Rejane. E é muito bom estar aqui no Bom Dia Cambé. Vamos embora, Nilson. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana com mais uma edição do programa Bom Dia Cambé. Tenha a todos vocês um forte abraço, um ótimo final de semana e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui o programa Bom Dia